Dieta carnívora é uma dieta da moda sem nenhum tipo de evidência e que a longo prazo trará com certeza vários problemas de saúde. Esse é o tipo de comentário que eu venho ouvindo ao longo dos anos. Eu que sigo a dieta carnívora desde setembro de 2017, junto com minha esposa Tatiana, tivemos uma mudança absolutamente positiva em nossa saúde. E de lá para cá, a gente criou o site estilodevidacarnívora.com, onde a gente tenta ajudar as pessoas a terem um entendimento melhor sobre uma alimentação baseada em comida de verdade, que pode trazer realmente muitos benefícios para a saúde. De lá para cá, né, a gente quando começou, realmente não tinha muitas evidências de pessoas seguindo a dieta, tinha realmente já algumas, mas a gente não sabia, e material também nenhum. E a gente partiu mais para. A gente já vinha fazendo 2 anos, né, dieta low carb, dieta paleo, então a gente já tinha esse entendimento, né, do conceito de comida de verdade, alimentação bicho-planta, que fazia realmente bem, a gente já estava bem de saúde, mas fazer esse protocolo exclusivamente sem vegetais a gente não tinha, né, e também não tinha profissionais na época que, médicos, nutricionistas, que pudessem auxiliar isso. Então a gente tomou essa decisão por conta própria, baseado nos nossos estudos e nossas inferências, né, dos aspectos potencialmente positivos e negativos, e a gente viu que realmente não teria muito risco e teria realmente grandes ganhos para a saúde se realmente se concretizasse o que era divulgado na época, principalmente por Sean Baker. E começamos a fazer, e depois de 6 meses repetimos exames, check-up completo, depois de 8 meses, enfim, a gente não tinha mais dúvida e de lá para cá fomos nos aprofundando, né, no estudo e caçando as evidências para poder justamente justificar e entender por que é que funciona, né, tão bem e por que vai de encontro a tudo que é ensinado, né, nas universidades e divulgado nas mídias de massa e OMS e diretrizes populacionais sobre saúde, enfim. Nosso objetivo não é converter todo mundo, fazer uma dieta carnívora e transformar todo mundo em carnívoro, mas sim levar a informação de que essa é uma estratégia alimentar que é possível de ser feita por qualquer tipo de pessoa, em qualquer idade, na maioria dos casos, quase sem restrições, na verdade, com grande potencial para curar uma certa quantidade de doenças, principalmente doenças crônicas, doenças autoimunes, mas nós temos que realmente, como carece de informações, as pessoas têm receio e fazem inferências sem ter testado a dieta e principalmente atacando o que não tem evidências de nenhum tipo, o que não é verdade. Hoje se fala muito sobre dieta carnívora, no YouTube tem muitos vídeos, muitos influenciadores, mas eu percebo que ainda é carente essa parte de mostrar, não, aqui ó, já foi testado em tal população, tal médico, já foi tantos livros publicados, enfim, esse tipo de informação que dá realmente um pouco mais de segurança para quem precisa, inclusive, aplicar na sua prática clínica essa estratégia alimentar. Isso ainda é carente, né? As pessoas ainda não têm muita base onde procurar isso. Então, foi por isso que eu criei o e-book, né, para poder facilitar e agrupar esse tipo de informação. E aqui eu fiz um recorte para poder tentar passar de forma breve alguns níveis de evidência, né, e tipos de evidências diferentes que sustentam a dieta sem vegetais ou predominantemente animal. E, pelo menos para mim, já foi mais do que suficiente, né? Antes disso aí, de ter achado essas evidências, eu já tinha me convencido, mas minha intenção é ajudar e contribuir na cena dessa dieta de baixo carboidrato, né, com informações que as pessoas se sintam mais seguras, né, e possam fazer melhores escolhas. Então eu dividi aqui em alguns grupos, né, as minhas evidências para poder facilitar o entendimento, né. Algumas podem parecer estar num lugar que deveria estar em outro, mas eu tentei chegar o mais próximo aqui para facilitar o entendimento, né. E aqui a gente começa com os casos clínicos, sendo que o principal e o mais famoso, né, que para mim deveria ser ensinado em todas as universidades, né, principalmente de nutrição, os trabalhos de John Rolo, né, que em 1797 ele já publicou esses 2 casos de diabetes mellitus, né? Ele que era um médico e cirurgião militar britânico e publicou essa que é uma das obras mais influentes da história clínica do diabetes. É o relato de 2 casos de diabetes mellitus com observações, o nome completo. Então, naquele tempo, o diabetes era praticamente sentença lenta e Rolo fez algo raro. Ele não tentou controlar sintomas, ele tentou entender o corpo pelo que entrava nele. O volume 1 ele descreve o caso do capitão Meredith com sinais clássicos e devastadores. Ele tinha uma sede densa, fome insaciável, emagrecimento rápido e urina em grande volume, adocicada, muito adocicada. Rolo observou ainda pulso acelerado, pele seca, temperatura corporal mais baixa e glicose persistente na urina. E então ele tomou uma decisão totalmente radical para a época. Uma dieta exclusivamente carnívora como tratamento principal. Com o apoio do químico William Cruikshank, ele propôs uma explicação coerente para a época. Vegetais e amidos fermentariam no estômago, formariam ácidos e isso viraria açúcar. Já a carne e gordura, que não são fermentáveis, portanto, serão mais seguras. O protocolo é específico, sem espaço para dúvida. Carne bovina, carneiro, peixe, aves, ovos, gordura animal e sebo. E exclusão total de pães, batatas, frutas, leite, bebidas fermentadas e alcoólicas. A meta era simples e ousada, impedir a conversão alimentar em glicose. No volume 2, ele amplia o método de registro diário, coletando informações sobre peso, volume urinário, sintomas e composição de dieta. O Cruikshank analisava a urina, evaporava em busca de cristais de glicose. Era uma medicina quase laboratorial, mesmo sem ter laboratório nenhum, né, na época. E Rolo notou um detalhe que hoje faz todo sentido. Os mais habilitados, aqueles pacientes com sintomas mais graves, eram os que precisavam de mais gordura animal. A gordura dava saciedade, sustentava energia e poupava proteína como combustível. Algo que antecipa o conceito que temos hoje de cetose nutricional.
Outros médicos também documentaram melhora e queda da glicosúria com o mesmo protocolo, e Roland ainda reuniu cartas de colegas militares aplicando o método em outras regiões, adaptando conforme os recursos locais. Então aqui a gente já vê que realmente já tinha revisão por pares, né, naquela época, porque era um método aplicado e os resultados continuavam sendo positivos, seguindo a risca, né, o protocolo criado por Roland. A orientação final dele para os médicos era começar com jejum ou dieta carnívora estrita, monitorar a urina diariamente, excluir carboidratos com rigor e usar medicamentos apenas se fosse inevitável. O sucesso era medido com clareza, cessação de glicosúria, que é a quantidade de açúcar na urina, melhora clínica e recuperação da força. E a síntese histórica inevitável. Mesmo a fisiologia incompleta, Roland antecipou o princípio moderno. Eliminar carboidratos muda o metabolismo e muda a doença. Aqui temos outro trabalho publicado por ele, né, em 1798, que é diabetes mellitus e resultados com alguns ácidos. Então, quando a química falha, a carne continua prosperando. Um ano depois, ele resolveu testar a robustez do que ele já havia visto, né, com a dieta carnívora. Ele reuniu os colegas e aí pensou, se o açúcar é o problema, talvez a química consiga quebrá-lo por dentro. Então vieram as tentativas com ácidos e sais, ácido nítrico, muriático, fosfórico, combinações variadas. A intenção era clara, reduzir o açúcar por intervenção química, mas o resultado foi igualmente claro, nada funcionou. O que estabilizava o paciente não era a substância nova, era o que ele já tinha visto desde o início, manter a dieta rica em gordura animal. E Roux deixou isso registrado com a frase que atravessou o tempo, a química falha onde a carne triunfa. Ao revisar os prontuários, o padrão apareceu como um relógio. Voltava o pão e o vinho e a urina doce voltava em poucos dias. Voltava a carne e o açúcar desaparecia. E ali se consolidou uma ideia simples, né, mais definitiva. O que a pessoa come decide o rumo da doença. Isso aqui é fantástico. Às vezes, o medicamento pode ser pertinente, mas se a alimentação já está resolvendo o problema, talvez não seja prudente nem coerente você adicionar fármacos que vão, nesse caso aqui mesmo, atrapalhou o processo. Temos aqui agora um outro slide, né? Cura completa do diabetes mellitus com a dieta animal. Aqui já passamos para 1799, que foi documentada a primeira remissão com carne gorda e alimentos de origem animal, no caso de diabetes severo e crítico, né? O médico Harry Ferney, de Halifax, ele recebeu um agricultor já incapaz de trabalhar, que estava realmente muito debilitado. O quadro era avançado, fraqueza extrema, emagrecimento grave e urina açucarada. Harry Ferney impôs um protocolo sem concessões, somente carne e gordura, e retirou completamente vegetais por um algo. 3 meses depois, os sintomas haviam desaparecido. 8 meses depois, o homem seguia ativo e saudável. E Harry Ferney descreveu o fenômeno com a linguagem de seu tempo. A carne dava calor e vigor, enquanto os vegetais roubavam. Hoje, essa explicação é mais direta. Ele provavelmente estava entrando em cetose terapêutica, mas Harry Ferney resumiu de uma forma quase poética. Um fogo novo que aquece o corpo sem consumir a força. Então aqui a gente vê o poder da cetose nutricional no tratamento de doenças crônicas, né, não transmissíveis, como diabetes. Agora, aqui em 1807, os hospitais já registravam o que funcionava, né? Ou seja, caldo, vísceras, caldo de carne, vísceras, carne moída, carne gorda, carne magra, enfim. Eles começavam a protocolar tudo que era oferecido aos pacientes, né? Então a gente vê aqui que no início do século XIX a medicina hospitalar começou a amadurecer. Foi quando as dietas passaram a ser registradas em prontuários. E isso mudou a história, porque o tratamento passou a ter memória escrita. Não dependia mais realmente dos relatos de cada médico que estava fazendo o paciente, né? Era uma coisa que virou padrão, então você tinha realmente como consultar o que estava funcionando ou não. Os relatos reunidos em 1807 mostravam claro, a alimentação animal era o tratamento de rotina, não exceção. Em febres, infecções e convalescências, muitos pacientes recuperavam peso e força em sopas gordas e caldos ricos. E um detalhe chamou a atenção dos médicos. Quando reintroduziam pães e legumes, o apetite caía e as feridas demoravam mais a cicatrizar. Eles não conheciam aminoácidos ou vitaminas, mas já intuíram o essencial. Havia algo na carne que sustentava a regeneração. Antes da teoria, a prática já tinha dado o veredito. Alimentos de origem animal é o que o corpo precisa para poder funcionar e se recuperar. Em 1833, o cirurgião militar americano William B. Morse transformou um acidente em um laboratório vivo. Aqui é realmente um caso muito interessante, muito atípico, né? O soldado Alex St. Martin sobreviveu a um tiro e ficou com a fístula permanente do estômago. B. Morse passou anos introduzindo alimentos pela abertura e observando a digestão acontecer diante dos seus olhos. Ele testou carne, peixe, legumes e pão e viu um padrão consistente. A carne era digerida mais rápida e de forma mais completa. Vegetais e grãos deixavam resíduos e demoravam muito, por vezes quase 3, 4 vezes maior duração do que os alimentos de origem animal. A conclusão foi direta. O suco gástrico humano parecia naturalmente adaptado a lidar com proteína e gordura animal. A ciência começou a confirmar o que a história sempre repetiu sem forma. Carne é base biológica. Então, aqui você já viu o conceito caindo, né, de carne apodrece no estômago e no intestino, demora para poder o estômago digerir. Enfim, a gente vê aqui um caso, eu acho que não tem como ser mais nítido, né, a documentação desse cenário aqui, realmente atípico, mas que foi de grande valia, né, para o estudo da biologia humana. No final do século XIX, a carne virou alvo moral. Para muitos médicos, ela era culpada por praticamente tudo, inflamação, dor, crises de todos os tipos, mas o clínico britânico William Armstrong teve coragem de fazer uma pergunta que ninguém queria fazer. E se o problema for a carne? Então ele resolveu tratar gota crônica, que é mais conhecido como dor, inchaço, né, e crises severas, né, com algo impensável na época,
Então, os pacientes criticamente acometidos de gota, ele resolveu dar apenas carne vermelha, que é justamente o que todo mundo, desde essa época, já recomendava cortar. E o resultado foi inesperado para o senso comum. A dor regrediu, o inchaço desapareceu, o metabolismo estabilizou. Armstrong percebeu que o problema não era o bife, era o conjunto moderno que via junto, álcool, pães fermentados e excesso de açúcar. Enquanto o mundo culpava a carne, ele mostrou que os verdadeiros inflamadores eram outros, e encerrou o relatório com uma frase quase profética. Ao devolver ao homem o alimento que o criou, devolvemos também a ordem ao seu sangue. Então, qualquer pessoa que queira fazer esse teste vai ter o mesmo resultado. Cortando os açúcares e carboidratos, mesmo você comendo carne que ainda é rica em purinas, o corpo vai normalizar. Porque ele entende o que é aquele alimento, então, o que aquele alimento faz no corpo e sabe como processar da forma adequada. Passamos aqui agora já para 1924. Mais especificamente, aqui, pacientes com giardíase e várias infecções intestinais que devastavam, além de giardíase, né, era uma época que várias infecções intestinais devastavam as enfermarias. Diarreia persistente, perda de peso, fraqueza extrema, muitos não resistiam. Foi quando o médico Londrino decidiu suspender tudo que fermentava, retirou vegetais e grãos e ofereceu apenas carne e caldo de ossos. O resultado foi impressionante. O intestino estabilizou, as evacuações cessaram e os pacientes voltaram a ganhar peso. Mesmo sem falar em microbioma, ele aplicou um princípio que hoje é óbvio. Se a bactéria vive do que fermenta, retira o que fermenta. Às vezes a melhora não vem de mais fibras, mas de menos fermentação. Então hoje as pessoas ainda têm realmente crises severas, né, seja de constipação ou diarreia, e aqui, mais uma vez, a carne resolve o problema. Então a fibra não é essencial em muitos contextos, né? Passamos aqui para um caso de epilepsia. Aqui a gente já passa para o século XXI. Mais de um século depois, um caso de epilepsia documentado e o papel da carne com o papel da carne na neurologia. Aqui temos o primeiro, não sei se exatamente esse é o primeiro trabalho, mas é um dos mais importantes, né, de fase inicial do grupo médico Palimedicina, que é uma equipe que trabalha na Hungria desde 2010, que eles tratam todos os tipos de doença com a dieta exclusiva, uma dieta cetogênica, só que a diferença é que não tem nenhum tipo de gordura ou proteína vegetal. É simplesmente uma dieta carnívora com alta gordura. E eles usam classicamente a proporção de 2:1 de gordura para proteína em peso. Então é algo bem definido, realmente é uma dieta mais difícil de ser seguida, né? Porque realmente é muita gordura, você tem que ser um protocolo terapêutico. Então é algo bem documentado e precisa de um acompanhamento adequado, porque eles tratam todos os tipos de doença, das mais, geralmente pacientes com doenças bem graves, e mais um protocolo que realmente tem, já ao longo dessa última década, eles têm apresentado resultados incríveis, como a gente vai ver aqui agora. Então a equipe de medicina tratou uma criança com epilepsia de ausência refratária, usando PKD. PKD é as siglas que eles criaram, né? Porque a dieta carnívora é diferente do protocolo deles, né? Eles diferenciaram, então criaram paleolítico e ketogenic diet, ou seja, uma dieta rica em gordura que vai sempre manter a cetose nutricional, e o foco deles é curar a permeabilidade intestinal, que é uma das causas principais, se não for a principal, né, de todos esses tipos de doenças crônicas não transmissíveis. Então, é um protocolo feito, eles criaram esse nome para poder diferenciar o protocolo deles de qualquer dieta carnívora que hoje em dia todo mundo usa. Esse é um protocolo simples, mas documentado de autoria deles, né? Eles não deixam nenhum tipo de grão, açúcar, vegetais, eles evitam também laticínios, então é realmente algo bem restrito. Tem uma fase, depois possível, que tem algum relaxamento, mas isso aí, via de regra, não é o padrão. É uma exceção bem eventual e para casos assim, ou finais de tratamento. Mas a gente vai ver que isso aí faz toda a diferença, realmente aderir da forma como eles passam. Então, essa paciente, essa criança, ela começou a dieta PKD, em 4 semanas o eletroencefalograma normalizou. As crises cessaram e o mais simbólico, sem anticonvulsivantes. Foi um nascimento moderno de um conceito antigo. Comida também é intervenção neurológica. Então aqui, isso aí já tinha sido documentado, né, nos anos 20. A dieta cetogênica convencional realmente já era usada como tratamento, né, padrão para a epilepsia na clínica americana, se não me engano é Anthony Hopkins. E isso aí realmente não foi tão divulgado, mas isso aí já existia desde essa época. Mas aqui a gente vê, né, faz parte do protocolo justamente. Se é uma dieta cetogênica, independente do tipo, ela realmente vai favorecer a crise epilética, mas nesse caso vale realmente o destaque, porque aqui é uma dieta exclusivamente carnívora. Então, você nem pode alegar que foi algum benefício de um óleo de coco, um azeite, um abacate, enfim, algum nutriente aí, fitoquímico, vegetal, super poderoso que existe. Aqui é só gordura e proteína animal e conseguiu atingir a remissão completa dessa situação de epilepsia. Aqui a gente avança para 2014 e realmente aqui um caso super emblemático, né? Um dos 3, né, até onde eu acompanhei, já são acho que 3 casos, né? Esse aqui é um dos publicados.
de realmente um paciente com diabetes tipo 1, né? Então, no ano seguinte, os mesmos pesquisadores da equipe da biomedicina, eles desafiaram outro dogma, né? A suposta dependência inevitável e absoluta de insulina no diabetes tipo 1. Um jovem recém-diagnosticado iniciou a PKD rigorosa com glicemia e cetose monitoradas diariamente. O que se viu foi surpreendente: glicose estável por meses, hemoglobina glicada normal e excelente estado clínico. Importante deixar claro, isso não significa que todo DM1 pode abandonar a insulina e seguir uma dieta PKD e vai realmente normalizar. Esse foi um caso de diagnóstico precoce, então ele já deu início ao tratamento de forma breve e conseguiu restaurar a produção de insulina e realmente amenizar a situação, que é um feito, né? Qualquer pessoa que realmente sabe que nasce com diabetes tipo 1, o pâncreas não produz mais insulina, então fica refém de injeções ao longo da vida, que é uma coisa realmente super complicada. Mas, apesar desse caso de sucesso, né, tem essa ressalva, e eles mostram que justamente o metabolismo tem uma margem de adaptação maior do que se imagina, né? Quando o combustível deixa de desorganizar o sistema, a gente, dependendo de alguns cenários, realmente consegue resultados bem expressivos. Aqui vamos uma mulher de 58 anos, outro caso também do grupo de biomedicina, né? Esse com uma mulher de 58 anos com adenocarcinoma pulmonar, ou seja, um câncer de pulmão recorrente e sem opção cirúrgica, e também ela iniciou a PKD. Somente carne, vísceras, gorduras e ovos, nada de vegetais, laticínios ou adoçantes. Ela fez quimioterapia por 4 meses e depois manteve apenas a dieta. Em 10 meses houve regressão discreta do tumor, reabertura do lumen brônquio e respiração normalizada. Os exames também mudaram: queda de VHS, que é a velocidade de hemossedimentação, glicemia e leucócitos normalizados. Ela perdeu peso, ganhou vitalidade e voltou a trabalhar. A leitura médica metabólica foi clara, né? Se muitos tumores dependem de glicose, e sem dúvida esse parece ter sido o caso, controlar a glicose muda o terreno biológico. Super positivo resultado no caso do câncer de pulmão. Em outro caso, agora aqui em 2015, temos a síndrome de Gilbert, que ela é frequentemente descrita como benigna e sem tratamento. Mas o grupo, a medicina, veio realmente também desafiar esse mito. Uma paciente com olhos amarelados, fadiga, constipação e dermatite, ela decidiu testar a PKD e retirou os vegetais e os óleos vegetais. Aí passou a comer carne, gordura e ovos e vísceras na proporção 2:1, que eles recomendam, né? Em poucas semanas, a bilirrubina caiu de 54 para a normalidade. A energia voltou, a enxaqueca sumiram, a pele clareou. E o detalhe clínico ficou evidente: jejum e glicose aumentam a bilirrubina em quem tem síndrome de Gilbert, mas a gordura animal estabiliza. Mais uma vez, o princípio se repete: genes predispõem, mas a comida decide. Então, aqui o fator epigenético foi fundamental. Aqui temos um caso de síndrome metabólica tratado com a dieta carnívora. Uma mulher de 65 anos, obesa e polimedicada, vivia com 8 remédios diários, todos os dias. Ela tomava antidiabéticos, beta-bloqueadores, diuréticos, anti-inflamatórios e nada resolvia. Ela iniciou a PKD com carne, gordura, vísceras, caldo de ossos e ovos. Em 3 dias, os medicamentos começaram a cair, um por um. E por que o corpo respondeu rápido demais? Em 22 meses, ela perdeu 14 quilos, estabilizou a glicemia e suspendeu todos os remédios. A hemoglobina glicada caiu de 7,2 para 5,6 e a pressão normalizou em torno de 12/8. Triglicéridos ficaram baixos, inflamação mínima e função renal preservada. A frase forte veio, que ela mais importante, né, que ela falou: me trouxe paz física e mental. Ou seja, ela estava com a homeostase de volta ao corpo, né, usando apenas carne e gordura animal, de forma bem recomendada para ela. Desaparecimento de descargas epileptiformes. Então, outro caso aqui, realmente bem expressivo, né, no tratamento desse tipo de condição. Era uma criança com malformação cortical extensa. Ela tinha microcefalia e várias crises, né, principalmente durante o sono REM, que é aquele sono que é a fase mais longa. Nenhum remédio funcionava. Os pais recusaram novas tentativas porque já não aguentavam mais ver a criança se entupida de remédio, não ter resultado nenhum. E aí, a equipe biomedicina propôs a PKD com cetose monitorada e sem nenhum tipo de vegetal. Em 4 semanas, o eletroencefalograma noturno mostrou desaparecimento completo das descargas. 5 meses depois, continuava estável. E junto disso vieram ganhos reais. Ela melhorou a fala, a coordenação e a atenção. Isso aí é um bônus absurdo, né, nessa condição. Metabolicamente, ela teve a glicemia baixa, estável, triglicéridos baixos e inflamação reduzida. A hipótese foi simples: o cérebro voltou a funcionar com combustível estável, cetonas. Realmente incrível. Agora temos aqui em 2016 pacientes com doença inflamatória intestinal grave, prontos para cirurgia, foram tratados apenas com PKD. O protocolo era minimalista: carne, gordura, vísceras, água e sal, sem fibras, sem aditivos, sem ambiguidades. Em semanas, a dor sumiu, o apetite voltou, a PCR caiu de 20 para 2. Imagens mostraram a mucosa cicatrizando. Aqui vemos que o intestino não precisa de mais agressão, nem de mais supressão, ela precisa parar de ser ferida. Realmente, resultado fabuloso. 2017, após radioterapia, um homem com câncer retal, que é o mais acusado, né, em quem realmente come carne, vai ter câncer do colo e tal,
Mas temos esse caso aqui, que após a radioterapia, um homem com câncer retal avançou e recusou novas intervenções e escolheu a PKD como monoterapia, ou seja, mais nada, é só a PKD mesmo e vamos testar para ver o que vai acontecer. 2 anos depois, havia regressão inicial e estabilidade duradoura, sem metástase com qualidade de vida preservada. Os autores destacaram o ambiente metabólico que a PKD cria, cetose estável, insulina baixa e glicose controlada. Em oncologia, isso significa reduzir o combustível do tumor e sustentar o corpo. Sensacional também o resultado desse paciente. Aqui tem um compilado que eles lançaram em 2017 com mais de 2.000 pacientes que eles já tinham tratado com a PKD. Eles começaram em 2010, né? Aqui em 2017 eles fizeram essa publicação e todo tipo de doença possível. Diabetes, Crohn, epilepsia, doenças autoimunes, cânceres, doenças genéticas. O monitoramento sempre incluía exames, imagens de testes e eles usam para monitorar a permeabilidade intestinal o exame chamado PEG 400, que é como eles fazem as avaliações, né, se realmente a pessoa está com o intestino sendo curado. A conclusão desse trabalho era bem objetiva, né? A remissão só ocorria com aderência total. A menor inclusão de vegetais ou laticínios já comprometia a resposta. O recado foi simples, não é dieta alternativa, é um protocolo clínico e exige precisão. Então, o que eles têm, né, realmente, ao longo desses anos, alguns pacientes que preferiam sair da dieta, ou então queriam relaxar mais um pouco, e via de regra, não conseguiam realmente ter um sucesso pleno e absoluto da sua condição de saúde. Só quando realmente aderiam totalmente, sem abrir exceções, que os resultados eram mais positivos. Aqui temos em 2018 né, um caso de uma mulher com neoplasia intraepitelial cervical recorrente. Ou seja, ela tinha uma condição gravíssima e os médicos já tinham sugerido para ela fazer a esterectomia, né, que é a remoção do útero. Ela já havia tentado fazer uma dieta cetogênica convencional, rica em vegetais, frutas e óleos e tal, mas a doença melhorou um pouco, depois voltou. Então ela adotou a versão mais estrita, né, a PKD com carnes gordas, vísceras e gordura animal, mantendo vegetais no máximo até 30% do volume alimentar. Em 3 meses a citologia normalizou, em 6 meses manteve-se estável, só que ela fez depois uma alteração discreta e coincidiu com menor adesão. Então ela relaxou um pouco mais e a condição voltou a piorar. Mas ela retomou com rigor e aí não abriu mais exceção. Então os exames seguintes de 15, 22 e 26 meses permaneceram normais, sem efeitos colaterais, marcadores inflamatórios e tireoidianos excelentes. Esse caso mostrou que a coerência metabólica muitas vezes pesa mais do que o bisturi. Então ela não precisou tirar o útero e teve a condição totalmente normalizada. É também muito impressionante. Assim como esse aqui de 2020, né, que é um caso de glioblastoma, que é um dos cânceres, se não for o mais agressivo, né, câncer no cérebro. E aqui foi um paciente com 4 anos sem recorrência de progressão. Ou seja, ele tinha um glioblastoma refratário a quimio e rádio e recebeu a PKD como último recurso. Já que não estava funcionando mais nada, vamos tentar a PKD. O desfecho surpreendeu. 4 anos de sobrevida livre de progressão acima do esperado, sem sintomas relevantes. Isso não é prova de cura, né? Mas mostra um fato incômodo para a medicina tradicional. O metabolismo pode influenciar o curso da doença. Então, ele já não tinha mais nada a perder, foi tentar apenas exclusivamente a PKD e até a época dessa publicação, ele ainda teve um estudo anterior, né? Acho que foi com 38 meses, se eu não me engano, e depois teve esse que está com 4 anos. Não tenho certeza se eles publicaram outro acompanhamento, mas para um câncer que realmente mata em menos tempo, isso aqui é uma prova fantástica do potencial de uma dieta bem formulada. Aqui temos em 2021 um estudo de caso com 6 pacientes, né, com SIBO, que é aquele supercrescimento bacteriano, né, que testaram a dieta carnívora sem nenhum carboidrato de 2 a 6 semanas. 5 negativaram o teste de hidrogênio, que é um exame não invasivo, né, que mede os gases e a respiração para diagnosticar intolerâncias alimentares, lactose e frutose, e também o supercrescimento bacteriano no intestino, que é a SIBO. Né. E o sexto, apesar de não ficar 100%, ele melhorou muito. A lógica foi simples. Não é só matar a bactéria, é retirar o substrato que alimenta a fermentação. Então, é outra coisa aqui, outro mito derrubado com evidências contundentes. 2022, 47 meses sem candidíase recorrente e hidradenite controlada. Aqui é um caso de uma mulher com candidíase vulvovaginal recorrente e hidradenite supurativa que iniciou uma dieta exclusivamente carnívora. 47 meses, ela não teve nenhum episódio de infecção. Além disso, relatou estabilidade imunológica e melhora global do bem-estar. Foi um lembrete clínico. Muitas recorrências não são azar, são terreno biológico instável. E o terreno muda quando o combustível muda. Aqui temos outro caso da equipe Paramedicina, né, que é uma criança de 6 anos, que estava perdendo a infância. Estava com as mãos inchadas, joelhos com líquido, dor limitando tudo. A criança não podia viver, brincar como normalmente uma criança da sua idade faz. Ela teve o diagnóstico de artrite idiopática juvenil. Tratamento padrão, anti-inflamatório, corticoides, imunossupressores, só que o resultado era 0. Não tinha nenhuma melhoria com nada disso. Em 2018, os pais conheceram a PKD. O pai testou primeiro, porque ele já tinha uma psoríase leve, e em pouco tempo ele melhorou dessa psoríase. Então se convenceu e botou a família inteira para poder fazer a PKD. Ou seja, todos aderiram, né? Facilitou a criança aderir também ao protocolo.
e viver à base de carne, gordura e vísceras. No início houve algum desconforto, mas depois veio a vitalidade. O inchaço diminuiu, as articulações normalizaram, os remédios foram suspensos. Os ultrassons sem líquido, sem inflamação, sem cisto. E a frase do Dr. Shabatov, né, que é o líder da paramedicina, resumiu tudo. Né? Não curamos com restrição, curamos com adequação. Sensacional essa abordagem deles. Aqui temos um caso realmente também incrível sobre anorexia, né, que é uma das doenças mais letais da psiquiatria. E por décadas ela vem sendo conduzida com medo, controle e conflito. Mas em 2023, um grupo de pacientes graves foi tratado com alimentação centrada em carne, gorduras e vísceras, sem contagem de calorias, sem punição alimentar. A meta era restaurar a segurança metabólica. Os resultados foram marcantes. Ganho de peso estável, retorno da massa muscular e, em casos de acompanhamento, que era no caso com pacientes com mulheres, teve o retorno da menstruação. Exames melhoraram a normalização hormonal e melhoria geral da inflamação. A mensagem do estudo foi muito profunda. Às vezes não é só a recusa psicológica de comer, é o corpo em guerra com o combustível errado. Então, corrigir o corpo, o combustível que o corpo conhece, os resultados tendem a ser muito mais fáceis e positivos. E aqui temos 2 estudos em 2024. 10 pacientes graves que falharam em tratamentos convencionais foram acompanhados em protocolo carnívoro cetogênico, pacientes com doença inflamatória intestinal. 8 tiveram remissão completa e 2 grande melhoria. A PCR caiu de 12 para menos de 3. Calprotectina normalizou completamente. Colonoscopia mostrou a mucosa regenerada, sem imunossupressores. A cura não vem de suprimir a imunidade, vem de remover o estímulo que está atacando o corpo e ativando o sistema imune. O outro estudo aqui é justamente de um homem saudável, que já fazia dieta carnívora há 4 anos, e ele teve avaliação do microbioma, ele foi analisado geneticamente. Os resultados mostraram diversidade preservada, estabilidade funcional, butirato normal, mesmo sem vegetais e mesmo sem fibra. A produção de butirato veio tranquilamente através dos aminoácidos. Intestino em equilíbrio, pH estável, ausência de patógenos, inflamação zero. Aqui vemos a prova de que a saúde intestinal não depende da fibra, depende da harmonia metabólica. Em 2005, temos aqui um caso de esquizofrenia tratado com terapia cetogênica, baseada em carne. Então, aqui foi a autora Moria News. Ela descreveu um caso de paranoia grave esquizofrênica. O paciente tinha histórico de internações, delírios e efeitos colaterais. Ele iniciou a dieta chamada dietoterapia, que é outra forma que eles se referenciam a isso, mas aqui não foi a PKD, né? Foi outra médica, no caso dessa Moria. E o protocolo tinha só carne, gorduras e vísceras, sem vegetais, adoçantes ou suplementos sintéticos. Em 30 dias, as alucinações reduziram. Em 3 meses, as vozes cessaram. Em 18 meses, teve estabilidade total, sem recaídas. Em relação aos exames, melhora da glicose, insulina, interleucina C e PCR, ou seja, aqui marcadores de inflamação. Aqui dá para resumir que às vezes não é a mente, né? É o combustível. Deu o combustível certo, é o que a gente vê aqui o padrão. O corpo melhora, sabe o que fazer com aquilo ali e automaticamente o organismo funciona de forma otimizada. E aqui em 2005 ainda tem um caso realmente incrível de Riley Roman, que é uma menina que nasceu com uma condição genética rara, que paralisava os músculos lisos do intestino e da bexiga. Ela dependia de nutrição parenteral, vivia com catéter e sob a perspectiva de transplante. A mãe, Jéssica, decidiu tratar com o que o corpo reconhece: caldo de frango, carne, vísceras, gordura, laticínios, fermentados caseiros. Nos primeiros dias teve menos inchaço, pele com uma cor melhor, cabelo voltando. Em 2 meses ganhou 4 quilos, sem necessidade de nutrição intravenosa, sem fibras e carboidratos fermentáveis. Ela cessaram as pseudo-obstruções e a motilidade voltou. Ela voltou a urinar sozinha e evacuar regularmente. E a frase final da mãe resume o caso de forma marcante: nada com minha filha, só parando de machucá-la. Os médicos eram impressionados realmente com a recuperação, né? Uma condição dessa tão drástica. E aqui a gente pula para estudos e pesquisas, né? Que são diferente, né, do quadro anterior, que é realmente acompanhamentos mais de um paciente ou um pequeno grupo de pacientes, para estudos mais genéricos, né? Sobre dietas baseadas em animais. Né? Aqui temos em 1825, a tuberculose ainda era vista como uma sentença de morte. E a medicina europeia, em muitos lugares, existia em sangrias, privações, com tratamento, jejuns longos. Mas o médico escocês, Alexander Rainey, ele decidiu inverter a lógica. Enquanto os outros tiravam sangue e cortavam comida, Rainey fazia o oposto. Ele alimentava seus pacientes com simplicidade: carne, leite e ovos. Nada de intervenções mirabolantes, nada de restrições. Os registros mostram algo super claro. Os pacientes alimentados resistiam melhor, tossiam menos, mantinham peso e atravessavam períodos de melhora visível. Rainey percebeu que quando o corpo recebia proteína e gordura suficientes, a febre baixava e o cansaço deixava de dominar. Hoje conseguimos explicar isso com a bioquímica. Rainey viu sem precisar de teoria que um pulmão inflamado não precisava de punição, precisava de substrato. Naquela época ninguém falava em nutrição imunometabólica, mas foi exatamente isso que ele fez. Ele deu ao corpo o que ele reconhece e deixou o organismo fazer o resto, que é se recuperar de forma adequada. 1882, quase 60 anos depois, outro capítulo apareceu nas páginas da revista científica super famosa do The Lancet, o jornal lá do Reino Unido, né? Jornal científico. Os médicos Ralph e Lucas relataram algo visto em expedições do Ártico. Marinheiros em dietas de conservas e pães e biscoitos adoeciam rápido
gengiva sangrando, fraqueza, perda de dentes, escorbuto clássico. Mas os esquimós vivendo nas gerações sem frutos e vegetais não tinham escorbuto. E a pergunta ficou inevitável. O que havia ali? O que sustentava essa saúde? Alf e Lucas apontaram para a carne fresca, especialmente fígado e vísceras. Eles não conheciam a vitamina C, mas descreveram a solução prática antes do nome existir. E hoje, com o olhar moderno, isso faz todo sentido. A carne fresca tem pequenas quantidades de ácido ascórbico e um pouco, com pouca glicose, a demanda também é menor. A natureza já tinha resolvido essa equação há muito tempo. E mais uma vez o recado era o mesmo. A carne não era exceção alimentar, era a base de sobrevivência. Aqui chegamos em 1929, não é? Outro realmente estudo clássico, né? Com o explorador do Ártico, né? Bjorn Stephenson. Ou seja, 1929 aqui é uma época que você já tinha realmente laboratórios, mas ainda tinha muito preconceito. E um deles era super forte, não dá para viver só de carne. Foi aí que Stephenson entrou, ele é um explorador islandês, canadense, e era fascinado pelos esquimós inuits. Então fez várias explorações e viveu com eles por anos, se não me engano, 6 a 8 anos. E diante dessa informação, né, depois que ele voltou com esse convite dos esquimós, ele falou que realmente a saúde dele estava fantástica durante esse tempo, que viveu comendo só carne. E claro, ninguém acreditou, então ele resolveu transformar a prova vida em experimento científico. Ele foi chamado de mentiroso, então ele falou, é só me internar. E foi assim que eles fizeram, né? Ele e o colega de viagem, Carsten Andersen, eles passaram 11 meses no Hospital Bellevue, em Nova York, comendo exclusivamente carne e gordura sob supervisão total. Os médicos Clarence Libby e Walter Tolstói mediram tudo, sangue, urina, peso, humor, digestão, o resultado foi desconcertante. Quase um ano sem vegetais e nenhum sinal de deficiência, fadigas ou colapso metabólico. Peso estável, pressão normal, energia preservada, a carne não apenas sustentou, ela organizou. Stephenson provou diante da ciência algo que a história humana já sabia, a carne não é um suplemento, ela é um combustível prêmio para a nossa biologia. E ele teve só um desconforto, que foi justamente na fase inicial, que os médicos queriam dar a ele só carne magra. Então ele falou, não, eu preciso de gordura, e aí normalizou sem problema nenhum. No ano seguinte, aí teve outra dúvida clássica. Né? Será que comer carne demais destrói os rins? Até hoje todo mundo pergunta isso, né? Mas aqui a gente já tinha resposta. Os pesquisadores McLean e Debois monitoraram a função renal, metabolismo e equilíbrio ácido-base do mesmo experimento, ou seja, esse que Stephen ficou um ano no hospital. E o que encontraram foi o oposto do que se esperava, funções renais normais, cetose leve e estável e nenhuma acidose. A cetose que parecia ameaça era apenas eficiência, o corpo estava fazendo o que sempre soube fazer, alternar combustível conforme a disponibilidade. E aí surge a conclusão que atravessa décadas, os rins não sofrem com a carne, eles sofrem quando o metabolismo vive preso à instabilidade do açúcar. A cetose não é doença, é a memória biológica. Isso aqui ficou super claro, né? E isso aí causou tanto impacto na época, né, que o JAMA lançou fez uma publicação, né, com esse questionamento. Será que uma dieta de carne é uma ameaça? É uma coisa preocupante? É perigosa? E a resposta veio acompanhada de observações de campo. Né? A resposta foi não. E foram citados justamente povos do norte, esquimós, lapões, caçadores. Todas essas tribos e civilizações viviam só de carne e gordura praticamente. E apresentavam ossos densos, dentes fortes, vitalidade, baixa incidência de doenças degenerativas. O editorial concluiu que não havia evidência de risco inerente na dieta carnívora. Pelo contrário, a carne parecia sustentar vitalidade, imunidade e clareza mental. A medicina teve que encarar uma possibilidade desconfortável. Talvez o problema nunca tenha sido carne demais, mas sim o abandono do alimento que os formou. E aqui a gente volta para finalizar. Teve um outro estudo, em 1981, que foi também de Stephenson, né, que era justamente para poder quebrar o mito, se sem fibra o intestino travava. Então, em 1931, Torrey e Montu, eles foram atrás desse mito e analisaram as amostras fecais dos voluntários Bellevue, de Stephenson e Anderson, e encontraram algo que contrariava a narrativa. O ecossistema intestinal equilibrado, menor fermentação, pH estável e nenhum caso de constipação. As bactérias fermentadoras diminuíram e o intestino funcionou com simplicidade. Foi um golpe direto no dogma. O corpo humano não é refém da fibra, ele é refém do caos metabólico. E eles fecharam com uma constatação simples. A carne não corrompe o intestino, ela disciplina. A frase mais específica, né, no final do estudo era justamente não encontramos evidências de condições putrefativas né, no estômago, no intestino. Lógico, não tem como, né, decisão. E William Belmont já tinha percebido isso aí também, né, naquele experimento da fístula no estômago, que a digestão era super eficaz, né, de proteína e gordura animal. E aqui temos de novo esse mito sendo quebrado, mas até hoje as pessoas ainda acreditam nele. Passamos aqui para 1957. O médico George Top atendeu pacientes obesos exaustos, todos com a mesma história: dietas, remédios, jejum e uma vida dominada por fome e fracasso. Top percebeu que não era falta de esforço, era combustível errado e prescreveu algo improvável, pelo menos para a época. Carne gorda, à vontade, sem contar de calorias. E então veio a virada. Eles emagreceram não porque passaram fome, mas porque ficaram finalmente saciados. Sem pico de glicose, a insulina caiu, a fome cedeu, o corpo voltou a queimar gordura. Top mostrou uma verdade simples: emagrecer não é briga com o prato, é reconexão com o metabolismo. E aqui, em 1961, Alfred Bennett, da DuPont, observou algo decisivo. Muitos pacientes obesos não comiam demais, eles produziam insulina demais. Seu colega Wilfred, ele testou isso com 48 pacientes com a dieta quase toda animal. Carnes gordas, ovos, manteiga e menos de 50 gramas de carboidrato. Aqui realmente ainda é uma quantidade grande, né, de 50 carboidrato, mas
uma cetogênica trivial. Mas enfim, o foco realmente foi na proteína e gordura animal. E o resultado foi consistente: perda de peso contínua, energia preservada, clareza mental. Nos exames, triglicéridos e glicemia caíram e os mecanismos eram diretos: menos carboidrato, menos insulina, gordura liberada, cetonas, energia estável. Eles descreviam, sem usar o nome, a base da flexibilidade metabólica. Pulamos aqui para 2017, com o discurso dominante que ainda dizia, né, sem vegetais faltam micronutrientes, então vai ter deficiências, pipipi, popopó. Aqui de novo temos a equipe Palimedicina, né? Esse foi um artigo liderado, uma pesquisa feita por Sofia Clemens, que era da equipe Palimedicina, e eles acompanharam aqui 45 dos pacientes em PKD, baseado em carne, vísceras e gordura na proporção 2:1, e eles queriam ver se haveria deficiência mineral. E eles encontraram totalmente oposto, né? Magnésio, ferro, zinco, cálcio se mantiveram estáveis, sem suplementação nenhuma. Clemens explicou que o óbvio que muita gente ignora: minerais em alimentos animais são altamente biodisponíveis, enquanto nas plantas podem estar presos aos fitatos, oxalatos e outros antinutrientes que dificultam a absorção. Além disso, houve melhora neurológica em casos com epilepsia e enxaqueca, né, desses pacientes. A dieta não só sustentava, ela reorganizava o sistema por completo. E aqui temos uma revisão em 2017, histórica, liderada por Bernard Zimmer, que ele resgatou um fato esquecido. Antes da insulina, aqui foi uma revisão realmente de práticas antigas, né, antes da descoberta da insulina, como é que o diabetes era tratado. E a maioria o protocolo padrão realmente era dietas carnívoras estritas: carne, ovos e gordura. O efeito era bem conhecido: queda da glicosura, melhora clínica e sobrevida, tudo que John Woolley já tinha realmente detectado em 1700. Sem perceber, os médicos antigos estavam controlando a insulina pela alimentação. Zimmer chamou isso da primeira insulina alimentar, ou seja, não era moda, era um método histórico. E aqui, em 2020, Amber O'Hearn, ela fez um teste, né, ela reuniu evidências de todos os tipos para responder a pergunta que todo mundo faz: mas dá para obter todos os nutrientes só com alimentos animais? A resposta foi clara: sim. Carne, vísceras têm aminoácidos essenciais, vitaminas A, B, D, K2, minerais biodisponíveis e até vitamina C em pequenas quantidades, que é suficiente no contexto de baixa glicose. A síntese dela foi perfeita: a dieta carnívora não é deficiente, ela é eficiente. E a eficiência na biologia costuma vencer complexidade. Em 2021, 2.029 pessoas foram avaliadas, né, numa pesquisa feita. Essa aqui foi um estudo bem famoso, todo mundo conhece, de Harvard, né? Que foi de autorrelato de pessoas que já seguiam dieta carnívora. E o resultado realmente foi super positivo. Eles esperavam, né, acho que os pescadores esperavam encontrar carências e disfunção, mas encontraram o contrário: energia constante, sono melhor, foco, clareza mental, melhora da pele, reversões metabólicas, os exames com glicemia estável, triglicéridos baixos, HDL alto, inflamação reduzida. O corpo estava operando como foi projetado, com o fígado regulado, energia produzindo hidroxibutirado, na maioria dos casos, de forma estável e eficiente. Fantástico. No mesmo ano, aí teve outro estudo que também avaliou, só que esses pacientes, mas de forma comportamental, né? Aqui foi um estudo feito por David e Belinda Lenners, que eles olharam para algo que os exames não capturam bem, né? Comportamento humano. Como a comida, quando a comida para de puxar o cérebro e influenciar na vida das pessoas, no comportamento do dia a dia. Essas pessoas relataram maior serenidade, foco, menos compulsão, menor irritabilidade. Muitos reduziram ou abandonaram medicamentos ligados à ansiedade e humor. E o mecanismo é totalmente plausível, né? Menos carboidratos refinados, menos oscilações dopaminérgicas, menos ciclo de compulsão e queda. Ou seja, você mantém, né, o humor mais estável porque você não tem essas ondas em montanha-russa hormonal, né, de picos de glicose e de insulina. O estudo reforçou uma verdade antiga, né? A comida muda a mente das pessoas. Qualquer pessoa que faça o teste vai realmente ficar impressionada. E aqui temos outro estudo extremamente importante, né, em 2024. Godek e sua equipe, eles fizeram o que poucos tinham feito de forma sistemática, né? Eles mediram a densidade nutricional de modelos carnívoros. Então eles analisaram a carnívora estrita, ou seja, Lion Diet, né, que era só realmente a carne, nose de tail com vísceras, carnívora com laticínios e carnívora hiperlipídica terapêutica, ou seja, nesses 4 cenários, né, de dieta carnívora. E todos eles, a dieta carnívora, essas composições, elas apresentaram proteína completa, vitaminas A, D, K2, B12, ferro M, zinco, selênio e gorduras estáveis em níveis ideais. O cálcio foi o único limítrofe na Lion Diet, que foi corrigido com vísceras ou laticínios. Então, na Lion Diet tinha um pouquinho, nada preocupante, mas levemente abaixo do que era recomendado, esperado, né, de cálcio, mas que totalmente corrigido, né, quando você inclui uma víscera ou laticínios. E a melhor versão aqui, né, seria justamente a nose de tail com laticínios, se for tolerado. E também a dieta, tanto que eles separaram aqui justamente porque a dieta ela não precisa, ela não necessariamente ela é carnívora, ela pode ser cetogênica ou não, né? Então, mas mesmo assim foi feito esse tipo de distinção e a avaliação que realmente qualquer versão dessas, ela supre todas as demandas que o corpo humano tem. A mensagem final dela, do estudo, foi justamente: não é que a carne tenha nutrientes, a carne é o padrão de referência nutricional da espécie humana. E aqui ficou totalmente claro para quem ainda tinha qualquer tipo de dúvida. Em 2024,
Leif Kerfenstein discutiu a dieta carnívora com estratégia regenerativa para Crohn e colite. E a hipótese era simples: o intestino moderno não adoece por falta de fibra, ele adoece por excesso de agressão. Remover irritantes e substratos fermentáveis e fornecer colágeno, glicina, zinco, vitamina A, que ambiente de cicatrização. A lógica era a mesma de 1825, agora com linguagem molecular. Tirar o que agride e dar o que reconstrói. Aqui é um protocolo justamente para tratar essas condições. E aqui temos um estudo de 2024 de Angela Stanton, que é uma referência, né, em tratamento de enxaqueca. E aqui ela fez análise de dietas cetogênicas e carnívoras. O conceito dela, né, o que ela aponta realmente, que é o grande filão, é justamente o desequilíbrio eletrolítico. O raciocínio dela é bem elegante. Cetonas, mais ou menos assim, né? Cetonas fornecem energia estável, reduzem hiperexcitabilidade e evitam colapso energético do cérebro. Somado a isso, o ajuste natural de sódio e potássio melhora a estabilidade osmótica. O resultado descrito é menos crises e menos dependência de remédios. E a frase que resume é: enxaqueca pode ser o grito do cérebro pedindo energia constante. Então, quando tem muita oscilação realmente de açúcar, o cérebro tem que compensar isso, então tem saídas de eletrólitos para poder fazer esse tipo de equilíbrio, e acaba realmente, às vezes, o cérebro ficando privado de energia, o que não acontece, né, quando você está funcionando à base de cetonas. O trabalho dela é realmente bem interessante e os resultados são incríveis. Nesse caso aqui, ela fez esse artigo para poder documentar o que ela já vinha notando na prática com seus pacientes. Aqui temos outro estudo subjetivo sobre pacientes que conseguiram resolver por conta própria, né, adotar uma dieta carnívora. Eu voltei, que é justamente isso aqui. Em 2025, né, Clement e Matzes, eles acompanharam pessoas de dieta carnívora por longos períodos. O foco não era só o exame, era a vida. Então, pessoas realmente vivendo o dia a dia por escolha própria. E elas relatavam energia estável, humor mais constante, foco e bem-estar. Os exames HDL alto, triglicéridos baixos, LDL um pouco mais elevado em alguns casos, mas sem nenhum sinal de inflamação. A interpretação dos autores foi o seguinte: um retorno ao metabolismo humano pré-industrial, onde o colesterol volta a ser o que sempre foi, matéria-prima de reparo de hormônios, não um eterno vilão. Então, nesse contexto aqui, o LDL totalmente sem risco nenhum de trazer complicações, dado um contexto geral totalmente favorável nos outros marcadores. E aqui uma outra pergunta, uma evidência para outra pergunta que todo mundo faz também: a dieta carnívora pode ser aplicada para crianças? Então aqui temos um tratamento direcionado sobre isso. Esse mesmo ano, o pesquisador Lai decidiu aplicar o paradigma carnívoro em uma território até então tocada à infância. Ele estudou crianças com obesidade e resistência à insulina que foram submetidas a uma dieta baseada em alimentos animais integrais, carne, ovos, laticínios não processados. Em poucas semanas observou-se a queda na glicemia, melhora do sono, aumento do foco e da saciedade. A compulsão alimentar desapareceu e os marcadores inflamatórios despencaram. A explicação bioquímica é bioquímica, mas a cena é humana. Quando o cérebro infantil recebe combustível constante, sem picos de glicose, ele deixa de oscilar. A ansiedade cede lugar à concentração, o corpo volta a crescer em harmonia. E o estudo concluiu: o tratamento mais eficaz para a obesidade infantil pode ser também o mais ancestral, devolver as crianças a comida de verdade. Isso aí é realmente incrível. Eu vejo minha filha de 4 anos, na verdade, desde que ela nasceu, né, uma estabilidade de humor incrível em relação até as coleguinhas que eu vejo. Né? Não tem ataque de birra, nada, ela tem um humor muito estável, porque justamente não tem essa oscilação. Né? Ela come sim carboidratos, mas nada processado, ou excesso de açúcar, glúten, nada do tipo. Então, a alimentação baseada realmente em alimentos de origem animal e gordura animal é incrível para manter uma estabilidade nas crianças e favorecendo o aprendizado. E aqui temos um estudo de comparação de dietas no foco no emagrecimento, né, em 2025. Eles analisaram mais de 30 ensaios clínicos comparando dietas populares como low fat, mediterrânea, vegana, cetogênica e carnívora. A pergunta era direta: qual funciona de verdade e por quanto tempo? Os resultados foram inequívocos. As dietas baseadas em alimentos de origem animal proporcionaram um maior perda de peso, melhor adesão, maior saciedade e estabilidade metabólica a longo prazo. Enquanto a dieta de restrição calórica reduz o metabolismo, a dieta carnívora o preserva. O corpo abastecido de proteína e gordura mantém a taxa metabólica basal e queima de gordura corporal sem sinalizar fome. A mensagem simples e poderosa: a carne emagrece sem castigar o corpo. Não é guerra contra a comida, é um retorno à fisiologia. Esse estudo mostra claramente esses cenários. E qualquer pessoa que tenha tentado dietas de restrição e depois uma carnívora sem restrição sabe que isso é liberdade. E aqui a gente finaliza o último de 2025, que é um estudo de Delfini e colaboradores, né? Um estudo brasileiro, inclusive, né? Que eles tentaram responder a pergunta: poderia a carne também modular o sistema imunológico? Eles fizeram uma revisão narrativa sobre doenças autoimunes, como diabetes tipo 2, Hashimoto, também diabetes tipo 2, né? Mas além disso, Hashimoto, Crohn, artrite, reumatoide, esclerose múltipla. Ela analisou alterações metabólicas induzidas pela dieta carnívora no tratamento dessas condições. Os resultados foram consistentes: aumento do beta-hidroxibutirado, que inibe a inflamação, NLRP3 também, é um indicador, né, de inflamação, reduz citocinas inflamatórias, eleva o FGF21, que é o hormônio que melhora a sensibilidade à insulina e o gasto energético, reduz as ceramidas, lipídios inflamatórios ligados à resistência insulínica e aumento dos ácidos graxos de cadeia curta, como o ácido propiônico, que reforça a intolerância imunológica. Os pacientes avaliados em todas essas revisões apresentaram redução de sintomas, na maioria dos casos, melhora de energia e função intestinal. A carne, antes vista como vilã, tornava-se aliada do sistema imune. Delfini e sua equipe concluíram que a dieta carnívora, quando bem formulada, atua como terapia metabólica e imunorreguladora. Realmente fantástico, mas aposto que pouquíssimas
profissionais tiveram acesso a esse trabalho tão incrível. E aqui vamos ver alguns livros e obras publicadas, né, sobre dietas baseadas em animais. 1821, no início do século XIX, Londres era uma cidade doente. A industrialização trouxe poluição, pobreza, epidemias, e foi nesse cenário que o médico Richard Rees publicou a Gazeta Mensal de Saúde. Ele escrevia para médicos e para o público defendendo que carne, especialmente caldos e carnes vermelhas, era o único alimento capaz de restaurar força, peso e resistência em convalescentes. Não há remédio mais poderoso, dizia Rees, do que um bom bife. Os farináceos e os doces, por outro lado, eram vistos como fonte de fraqueza e doença. Essas publicações representam o início de um pensamento médico que tratava a alimentação animal como base de recuperação metabólica. Sensacional essa publicação, né? Tanto para o público leigo quanto os profissionais da área de saúde. E aqui temos, em 1856, uma versão anterior a Schomburg, mas do mesmo estilo. Né? 35 anos depois da publicação anterior, né, surge um texto muito ousado de Bernard Moncrief. Ele publica A Filosofia do Estômago. E a ideia central era direta e quase herética. Né? O estômago humano foi feito para digerir carne e gordura. Moncrief lhe dizia que os vegetais e os farináceos provocavam fermentações, gases e, a partir daí, todos os tipos de doenças, principalmente intestinais. Ele escreveu uma frase forte que atravessa o século. O homem civilizado adoeceu quando abandonou o alimento de sua espécie. E ele não falava só de teoria, falava de pacientes reais, de gente que melhorava de fadigas e problemas intestinais quando voltava para a alimentação exclusiva animal. Na visão dele, carne traz clareza mental e vigor, e o excesso de farináceos traz lentidão e informação. Foi provavelmente um dos primeiros manifestos modernos a declarar sem rodeios o ser humano é carnívoro fisiológico. Então, realmente, ele era bem contundente, não só nas experiências pessoais, né, mas ele relatava também casos de diversas pessoas que ele tinha coletado, né, estavam aderindo à dieta exclusiva animal e com resultados incríveis. 1858. O poeta Walt Whitman, sob o pseudônimo de Mose Vesno, ele escreve sobre o treinamento viril. Ele é mais do que uma poesia, ele é um tratado sobre força, disciplina e vitalidade. Whitman via a carne vermelha como combustível de masculinidade e da produtividade. Os músculos de um homem, dizia ele, devem nascer da substância dos animais fortes. Ele criticava o excesso de amidos, doces, hábitos sedentários. Para Whitman, comer carne era um ato cultural, a prova de que o vigor moral e o espírito dependiam da nutrição animal. É fascinante ver como, em pleno século XIX, a carne já simbolizava não apenas saúde, mas também identidade nacional. E aqui, em 1864, Jean-François Dancel publica em Paris a obesidade ou corpulência excessiva, o primeiro livro dedicado exclusivamente à obesidade. Ele foi pioneiro em entender que o ganho de gordura corporal era um distúrbio metabólico, na moral. Então não era a pessoa preguiçosa que não queria se movimentar demais. Era realmente algo metabólico que dependia da nutrição, como cada tipo de alimento influenciava no ganho de peso. Ele observava que pacientes alimentados com pães e açúcares ganhavam peso rapidamente, enquanto os que comiam carne magra e gordura natural, em moderação, emagreciam e melhoravam. Dancel escreveu quase 100 anos antes de Atkins o princípio da restrição de carboidratos. Seus pacientes perdiam peso, sem fome, sentiam-se mais fortes e lúcidos. Era o nascimento empírico da dieta cetogênica. E aqui, em 1866, 2 anos depois, George Haller escreve Diabetes e seus diferentes tratamentos. Ele avaliava casos de diabetes em um tempo que a doença era fatal. Haller notou um padrão: pacientes alimentados com carne e ovos mantinham energia, urina limpa, e aqueles que voltavam a comer pão e batatas pioravam imediatamente. Sua conclusão: a cura está em comer o que o corpo foi feito para metabolizar: carne, gordura e ovos. A frase poderia estar em qualquer estudo moderno de low carb, mas foi escrita há mais de 150 anos. 1876, Cantani. Arnaldo Cantani era de Milão, né? Ele publicou Diabetes Açucarado, um livro clássico da época. Ele foi o primeiro médico a transformar a dieta carnívora em um protocolo clínico formal. Ele tratou centenas de pacientes, documentando reduções expressivas de glicose na urina. Em alguns casos, a normalização ocorria em 10 dias de alimentação exclusivamente animal. Cantani chamava isso de dieta fisiológica, um retorno ao funcionamento natural do corpo. Seu trabalho influenciou toda a Europa e fez a carne um instrumento médico legítimo contra a obesidade. Realmente, a referência tem as publicações super detalhadas, centenas de casos, ele foi um paciente super bem documentado. O trabalho dele realmente foi incrível e muito importante. 1888, Salisbury, ele era um James M. Salisbury, né? Ele publicou a relação entre a alimentação e a doença. Ele defendia que todas as doenças crônicas, da artrite às úlceras, começavam no intestino inflamado com farináceos vegetais. Ele criou o Salisbury Steak, que é uma carne moída padronizada com sucos ricos em ferro e bem gordurosos, né? Suas observações, em todos que ele fez, né, mais de 90% dos pacientes relatavam melhora digestiva e redução de sintomas inflamatórios quando ele aplicava esse protocolo só de carne. Ele dizia: a civilização adoeceu quando começou a moer o trigo. Salisbury foi o primeiro médico a transformar a carne em um protocolo terapêutico padronizado. Então ele realmente criou essa receita desses Salisbury Steak na época e ficou famoso, e até os restaurantes começaram a servir no prato. Mas tinha um impacto realmente muito relevante no tratamento de várias doenças da época. 1892, Como a Natureza Cura. Emmett Desmore, ele escreveu esse livro e a visão dele era muito simples. A cura vem quando você deixa o corpo fazer o seu trabalho, sem atrapalhar. Ele via farináceos e açúcares como venenos modernos e defendia a alimentação simples: carne, ovos, alimentos naturais sem excesso ou sem nenhum tipo de invenção nova. Ele antecipou o conceito de alimentação evolutiva, um século antes do movimento paleo. Sua visão era espiritual, fisiológica e, ao mesmo tempo, totalmente coerente. Né? A saúde seria um retorno à dieta natural da espécie humana. 1898, testemunho feminino, né? Elma Fraser Stewart.
Ela publicou um livro chamado O que Devo Fazer para Ficar Saudável e Continuar Assim. Ela tinha ido já para mais de dezenas de médicos sem conseguir resolver o problema de saúde, ela vivia acamada. E hoje, pelos relatos, ela teria o que chamamos hoje de fibromialgia. E ela tomou conhecimento do trabalho de Salisbury, né? E aplicou a dieta nela. Ela consumia só carnes frescas todos os dias. E ficou curada. E decidiu justamente publicar um livro contando o relato dela e como era o protocolo, enfim. Um livro mais didático para as pessoas terem conhecimento, né? Menos técnico. E quando ela publicou esse livro, se não me engano, ela já tinha 11 anos fazendo a dieta. E realmente incrível, né? Um relato publicado por uma mulher nessa época com resultados realmente incríveis, né? Na saúde, coisa que a medicina convencional na época, dezenas de médicos não conseguiram resolver. Seu livro foi o primeiro testemunho feminino impresso de cura por meio da dieta carnívora e mostra que essa abordagem transcende o gênero e geração. A fisiologia humana é pura e simples, não depende de nada dessas duas coisas. No início do século XX, a revista Country Life exaltava a vida rural. Suas páginas comparavam a robustez dos trabalhadores do campo alimentados com carne, ovos e leite, à fraqueza dos urbanos, sustentados por farinha e açúcar. A carne era símbolo de vitalidade britânica. Do campo, o último refúgio da saúde física e moral de um povo que começava a se afastar da comida real. Então aqui é um contraste absurdo, né? Quem vivia no campo realmente tinha alimentação baseada na alimentação original, comparado com as pessoas da cidade que estavam doentes, né? Comendo pães e farináceos em excesso. Em 1940, nos Estados Unidos, as escolas públicas ensinavam nutrição com um manual 10 lições sobre carne. Lá as crianças aprendiam que carne era o alimento mais completo, fornecia proteínas, ferro, zinco, vitaminas do complexo B, essenciais para o crescimento e imunidade. Essa geração cresceu mais alta, mais forte, mais saudável que qualquer outra. E a ironia foi quando a carne saiu das escolas e entrou a margarina que as doenças dispararam. Ou seja, aqui você ensinava a importância da carne e depois de um tempo, né, hoje em dia, infelizmente, você tem segundas-feiras sem carne, desestimulando as crianças a comerem carne. E o resultado a gente está vendo aí, essa epidemia de obesidade infantil. Em 1950, em Nova York, Blake Donaldson tratou centenas de pacientes com algo simples, carne, gordura e água, sem exagero, sem sofisticar. Os relatos incluem reversão metabólica, melhora de pressão, hipertensão, emagrecimento e redução de dores crônicas. Ele chamava isso de medicina forte, porque funcionava. O livro se tornou um marco por um motivo simples, mostrou que simplicidade ancestral, bem feita, pode ser mais poderosa que excesso de intervenção. E ele falava que, em média, ele tinha 25% de fracasso, né, nos tratamentos, que era justamente porque os pacientes não queriam não conseguiam aderir a um protocolo simples, né? Eles queriam uma pílula mágica que não existia. E a gente sabe que é justamente isso. Tem que realmente aderir e seguir direitinho se quiser ter resultados expressivos. Aqui temos em 1956, Benjamin Stephenson, aquele mesmo do experimento que ficou um ano no hospital, ele lançou o livro A Gordura da Terra. Ele explicou os anos que ele passou, né, vivendo de carne e gordura com os esquimós. E no livro também tem a descrição desse experimento, só que aí uma forma mais simples, né? Ele conta de forma mais romântica, então uma linguagem mais palatável, né, para uma pessoa leiga entender como foi o experimento e como foi o tempo dele de vivência, né, com os esquimós. Eu já li esse livro, realmente é bem interessante para quem está querendo saber mais sobre uma dieta de alimentação animal, tanto como de forma de experimento, né, científico, quanto de vivência, né, de um povo que vivia à base disso, né, seriam os Inuits. Em 1975 tem a Idade da Pedra, né, lançada por Walter Wolpin. Ele era dentista e antropólogo e ele argumentava que as doenças modernas começaram com a agricultura. Ele defendia que o corpo humano era fisiologicamente carnívoro e que retornar à alimentação ancestral com carne, vísceras e gorduras era a chave para restaurar a saúde. Walter lançou as bases, décadas depois chamamos de dieta paleo. Ele foi o elo entre os médicos do século XIX e o nascimento da nutrição evolutiva. Aqui temos em 1999 Carne e Evolução Humana, lançado pelos antropólogos Craig Stanford e Henry Bunny. Eles mostram com bases de fósseis e análises arqueológicas que o consumo de carne aumentou a densidade energética da dieta humana e permitiu o crescimento do cérebro em 300% em 2 milhões de anos. A carne foi a ignição da inteligência. Sem carne não haveria linguagem, cultura, sociedade complexa. Ela foi literalmente combustível da humanidade. Aqui é um registro antropológico, né, bem completo. E eu não botei aqui, né, mas no e-book tem uma seção só sobre antropologia, com vários estudos sobre isótopos estáveis, evolução, quando deixamos de caçar, ou quando viramos caçadores deixamos de ser carniceiros. Então toda essa parte da evidência eu deixei no e-book, né, preferi não trazer aqui, seria conteúdo demais, mas que realmente é muito fundamental para você entender de forma por que nossa fisiologia é super adaptada para comer alimentos de origem animal sem nenhum problema. Aqui temos em 2019, né, o lançamento do livro de Shawn Baker, Dieta Carnívora, ele que é um cirurgião atleta, né, publica esse livro, que foi baseado em milhares de relatos clínicos que ele documentou ao longo dos anos, né, pessoas que mandavam para ele no site diretamente, focado em regressões de doenças autoimunes, perda de peso, melhora mental e performance atlética. Ele transformou a experiência pessoal em um movimento global unindo a medicina moderna a tradições esquecidas, né, e até hoje ele publica os treinos diários, ele quebrando recordes em treinos de remo, ele também tinha recorde de levantamento de peso, se eu não me engano ele agora já está com quase 60 anos, então realmente um físico invejável
E já há 9 anos, se alimentando praticamente de ribeye steaks, é realmente incrível. Por causa dele que realmente eu e Tati, né, começamos a aderir à dieta. Ele, sem dúvida, e gosta de manter as coisas simples. Acho que é por isso que, justamente, tem sucesso até hoje. Em 2020, Judy Cho, que é uma nutricionista, ela publica A Cura Carnívora, a proposta prática, traduzir o método para o cotidiano, com casos e estratégias de aplicação. Redução da inflamação, o foco dela é justamente reduzir a inflamação e estabilização glicêmica e melhoras das condições autoimunes intestinais. Aqui ela conseguiu deixar a carne de volta ao lugar antigo, né? Não como polêmica, mas como ferramenta clínica. Uma coisa bem sistemática de como você praticar, adotar, né, para os pacientes. Em 2021, Amber Hahn, a mesma autora, né, daquele estudo que avaliou se a dieta carnívora fornece todos os nutrientes, ela lança esse livro digital chamado Carnívoro Facultativo. Né? Eu fiz a tradução dos capítulos que ela escreveu, está no site, lá na íntegra. E ela conta a história de cura dela mesma, que ela sofreu de um transtorno bipolar e foi resolvido quando ela adotou uma dieta exclusivamente carnívora. Ela explica que os humanos são carnívoros facultativos, eles podem sobreviver com plantas, mas só prosperam com carne. Sua obra abriu o debate sobre a influência da dieta na saúde mental, algo que a psiquiatria moderna ainda começa a reconhecer. Foi uma das pioneiras nesse aspecto, se não me engano, ela começou em 2008 com a dieta carnívora e desde então ela tem contribuído de forma bem relevante, né, com sua pesquisa e seus relatos pessoais. Em 2023, Anthony Shaffer, que é um médico também de longa data, que adota a dieta carnívora, lançou Por que Somos Carnívoros. Ele reúne palestras em um livro direto e provocador chamado Por que Somos Carnívoros, né? E tem participação, se não me engano, de Thomas Seyfried também com um trabalho de pesquisa com câncer, né? É um livro com mais de 200 referências científicas, onde ele demonstra que plantas produzem toxinas como defesa e que o ser humano, ao contrário, evolui protegido por carne e gordura. Ele desmonta o mito que a variedade vegetal é sinônimo de saúde. Para ele, a variedade que importa é dos cortes de carne, não dos grãos. Em 2005, também, temos o livro de Feandres, né, Cetogênica Portugal, que é criadora dessa página realmente incrível sobre várias dicas de saúde. E nesse livro ela mostra como ela reverteu múltiplas doenças crônicas ao abandonar as diretrizes que demonizam carne e gordura. O livro é muito bem baseado em evidências modernas e Fernanda Anders, ela denuncia um erro histórico que transformou o alimento mais denso e ancestral em vilão. Ela sua obra, de certa forma, manifesta, né? A carne não é o problema, é a solução que esquecemos. Então, fica uma dica aí muito boa com autores, né, aqui do Brasil. Uma das autoras bem influentes atualmente sobre dietas de baixo carboidrato, principalmente dieta carnívora, que ela também segue. E temos aqui um caso de performance extrema com nutrição animal, né? Em 2025 também, Alessandro Medeiros e Letícia Moreira, eles mostraram esse grande avanço nessa área. Performance extrema sem carboidrato é possível, sim. Medeiros já completou provas longas acima de 100 km com carne e gordura e também em jejum, né? E a promessa aqui não é milagre, é coerência. Energia estável, recuperação mais rápida e glicemia menos oscilante. E também tem um detalhe cultural, né? O Brasil é uma potência em nutrição animal, com Gado Nelore e outras melhorias que realmente avançam a cada dia e facilita muito essa área, né? E a gente tem muito acesso a carne de boa qualidade, graças a Deus. Medeiros aqui praticamente ele dá seguimento, né, aos caçadores antigos ou antigos e ainda acho que talvez ainda tenha em tribos hoje que caçam por longas horas o animal, né, e matam ele de exaustão, né? Medeiros vê isso na prática com muita propriedade, realmente quebrando recordes em todas as provas e algo aqui que ficou bem documentado para quem realmente desconhece esse tipo de resultado, né, no esporte que é sabido que todo mundo se baseia basicamente em carboidratos, em géis, em suplementos, e aqui ele mostra que é possível o corpo funcionar sem nada disso, desde que tenha uma nutrição adequada na maior parte do tempo ou na totalidade do tempo. Aqui partimos para relatos etnográficos de exploradores. Então aqui são as pessoas que realmente não tinham muita opção. Elas faziam uma alimentação animal porque não tinha opção B, né? Você está numa região inóspita, você não tem vegetais nem frutinhas ao longo do ano para você coletar e se alimentar disso. Então você tem que se virar com o que você acha lá para caçar e comer. Temos aqui, antes da agricultura dominar o mundo, quem mudou a história foram os povos os povos da carne e do leite. Os primeiros guerreiros não viviam de pão, viviam de sangue, gordura e carne. Os citados nômades cavaleiros das estepes euroasiáticas, já no século IX a.C., percorriam planícies imensas do Mar Negro ao Mar do Cazaquistão. Eles criaram algo revolucionário. O primeiro exército verdadeiramente móvel. O combustível deles era simples: carne de gado, cavalo e ovelha, e leite fermentado de égua. Os cumis, que eram alimento e remédio também. Eles não tinham padarias, mas tinham força, resistência e autonomia. E na mesma linha tinham os traços na região da atual Bulgária, e no norte da Grécia eram descritos como pastores guerreiros. Para eles, a carne de caça era um alimento sagrado, quase como alimento dos deuses. E então tem um símbolo absoluto, né? Esparta. Ali o treinamento começava na infância com disciplina extrema, e a comida era o oposto do luxo: carne, queijo, sangue, vinho em pouca quantidade. A famosa sopa negra de Black Broth era feita de carne, sangue e vinagre.
Não era gastronomia, era resistência. Enquanto outros gregos viviam de pão, de frutas, os espartanos treinavam em cima de proteína e gordura. Aqui, a maior parte, né, esses são alguns exemplos, né, mas claro que não 100%, eles consumiam também pequenas quantidades de vegetais ou frutos aqui e ali, mas a base desses povos que eram guerreiros e tinham maior sucesso, sem dúvida aqui pelos dados históricos, eram alimentações baseadas em animais. Séculos depois, na mesma lógica, reaparece entre os mongóis, no século XIII. Gengis Khan e seus cavaleiros construíram o maior império terrestre da história, do Pacífico à Europa, vivendo de carne, leite e sangue. O wairag, que era o leite fermentado, e o iraú, que era o queijo seco, eram ração diária, que eram leves, duráveis e transportáveis. E quando a comida acabava, eles não paravam, faziam pequenas incisões nas veias dos cavalos e bebiam sangue fresco misturado ao leite, sem matar o animal. Marchavam até 150 km por dia com desempenho total, e dentro das tendas a carne era distribuída como ritual. O líder recebia a gordura e os órgãos, que era o símbolo de comando e de força, e dividiam também a proteína. Mas a gordura que alimenta a guerra, que alimenta a guerra, que era a fonte de energia estável, calor e foco e constância. A base desses impérios não foi o trigo, arroz ou vinho, claramente foi a carne e a gordura. E quando você olha de longe, o padrão desconfortável é claro. Onde havia agricultura havia fome, e onde havia caça, leite, gordura, havia vitalidade e independência. E tem os relatos nesse livro aqui de Gengis Khan, justamente deles enfrentando povos que viviam se alimentando de grãos e de vegetais, e simplesmente eles não tinham como bater de frente, né, com esse exército, que era realmente uma potência militar incrível. A conclusão foi simples, né? A força que moldou impérios nasceu de um princípio: carne é o alimento da liberdade. Aqui temos os povos do Ártico e Subártico, né? A gente vai subir um pouco mais para o extremo norte, é um lugar onde o solo congela quase o ano todo, então está longe de ter uma agricultura ou chance para vegetais ou frutinhas com antioxidantes, né? Praticamente nada cresce além de musgo, em um ambiente muito hostil. E mesmo assim, por milênios, povos como os Lapões e os Inuits prosperavam ali. Eles eram fortes, resistentes e quase sem doenças modernas. Em 1732, o naturalista Carl Linneu, que era o pai da taxonomia moderna, né, registrou algo impressionante. Os Lapões obtinham mais de 80% da alimentação vindo da rena. Eles viviam do mesmo animal. Usavam a carne para a carne fresca no verão, a carne seca no inverno, a medula e a gordura derretida para energia, leite e queijo como alimento e moeda, e até a gordura solidificada era usada como combustível para as lamparinas. Não tinham frutas, não tinham cereais, não tinham agricultura, e ainda assim tinham saúde, agilidade e resistência extrema. Enquanto isso, viajantes europeus, tentando viver de grãos e provisões, frequentemente adoeciam. Já na Groenlândia, os pesquisadores Henrik Johannes e Rick descreveram os inuits vivendo basicamente de carne, gordura de foca, baleia e peixe. E o que eles observaram era um choque para a medicina europeia: dentes fortes, ossos densos, vigor físico e ausência de doenças degenerativas comuns no Ocidente. Mais tarde, em 1927, o médico William Thomas examinou inuits no Alasca e relatou pressão normal, corações saudáveis, resistência fora do padrão. 2 anos depois, dentistas americanos registraram algo ainda mais simbólico: dentes alinhados, arcadas perfeitas e praticamente zero cárie. Anos depois, em 1977, um bioquímico, Harold Draper, revisou a dieta dos inuits e concluiu também. Aqui foi, na verdade, antes de Amber, que fez, até onde eu sei, no século XXI, a primeira avaliação sobre a dieta carnívora. Aqui, em 77, esse bioquímico ele concluiu o óbvio que ninguém queria acertar, né? Carne, gordura, pele, órgãos e medula entregam energia, vitaminas, minerais suficientes para inclusive vitamina C quando consumido crus ou pouco cozidos. Então, aqui ele já tinha confirmado também que era dieta totalmente completa, né? Baseada em alimentos de origem animal. Ou seja, o mito de que sem vegetais o corpo colapsa não era verdade. Os inuits provaram isso há séculos e com a saúde superior à do mundo bem alimentado, né? No caso, os europeus que bem alimentado não tinham nada. Alimentos em abundância, mas sem qualidade, né? Na maioria dos casos. Mas então vem o século XX, com ele a dieta ocidental. Farinha, açúcar, óleos vegetais, enlatados. Aqui nesses trabalhos eles também identificam essa parte, né? Realmente próspera. E quando, infelizmente, o declínio, quando os alimentos europeus, né, como farinha, açúcar, óleos vegetais, eles entram em cena. Em poucas décadas a história muda, né? A obesidade começa a aparecer, diabetes, doenças cardíacas, onde antes isso era praticamente inexistente. Eles não adoeceram por comer carne, eles adoeceram quando a carne foi substituída por comida industrial. Destinaram a ver-nos ao óbvio em termos de nutrição. Quando nada cresce, a carne basta. Então não achou nada, mas tem carne, o ser humano vai prosperar. Isso é incrível. E aqui temos um outro relato incrível também, de 1931 e 1936, de Darwin, né, que fez algumas expedições a bordo do seu navio, ao HMS Beagle. Ele fez algumas viagens que mudaria a história da ciência. Só que antes de escrever sobre a evolução, ele testemunhou algo que hoje quase ninguém lembra: uma força excepcional de povos que viviam à base de carne. No extremo sul da América, Darwin descreveu os indígenas da Terra do Fogo e da Patagônia. Frio, vento, chuva constante e quase nenhuma vegetação útil. E mesmo assim, esses povos viviam fortes e resistentes, alimentados quase inteiramente por carne e gordura de guanaco, peixe, foca e aves marinhas. Darwin ficou impressionado. Não eram frágeis, eram adaptados, magros, musculosos e com resistência que nenhum europeu possuía. E tudo era aproveitado: carne, gordura, tendões, ossos e pele. Uma lógica ancestral, do focinho ao rabo. E as populações conseguiam prosperar
de forma incrível. E mais ao norte ele encontra outro símbolo vivo dessa fisiologia, né? Os gaúchos da Argentina. Homens livres cavalgando o dia inteiro sem fadiga. Darwin os descreve com admiração e sua dieta era tão simples quanto densa. 2 a 3 quilos de carne por dia, assada no fogo, cortada direto no espeto. E o corpo refletia isso, energia constante e força e autonomia. Darwin percebeu um contraste marcante. Os gaúchos e caçadores prosperavam. Já muitos colonos europeus presos à farinha, açúcar e álcool envelheciam cedo, adoeciam fácil e viviam dependentes. E o ponto central é esse: a carne não sustentava só o corpo, sustentava a liberdade, porque quem depende de pão depende de colheita, mas quem depende de caça e animal depende apenas de si. Ou seja, esses povos não comiam carne para sobreviver, sobreviviam porque comiam carne. E o próprio Darwin passou um tempo lá fazendo dieta carnívora porque era só o que tinha para comer mesmo, e ele disse que se sentiu bem também, sem problema nenhum. Essa é uma curiosidade realmente bem interessante. E aqui temos alguns relatos de exploradores do Ártico e da Antártida. No século XIX, a humanidade decidiu desafiar limites do planeta. Então, uma série de expedições foi acontecendo, né, para poder tentar, né, descobrir, né, ainda áreas que não tinham sido visitadas. Ou seja, os polos viraram um palco de uma luta brutal, né? Civilização contra a natureza. O detalhe é que a civilização tinha de mais refinado, né? Tinha muito, na verdade, vivia à base de grãos e de farinhas refinadas. E foi exatamente isso que matou muitos exploradores. As expedições britânicas à passagem do Noroeste partiram com rações, né, que eles chamavam de rações civilizadas, teoricamente com tudo que precisava para comer. Só que não, farinha, biscoito, carne salgada. E o resultado foi previsível, né? Escorbuto, colapso físico e morte. Mas então alguns sobreviventes aprenderam com os inuits, descobriram que a carne e gorduras cruas, especialmente pele e fígado, tinham o que faltava, vitamina C em quantidade suficiente, e a cura vinha rápido. O que a medicina europeia não sabia resolver, os caçadores do gelo sabiam há milênios. Em 1912, o explorador dinamarquês Edsnar Nilsen, em sua obra Dois contra o Gelo, descreve uma das histórias mais inspiradoras registradas. Presos no Ártico, com suprimentos escassos, ele e seu companheiro sobreviveram por meses caçando focas e comendo carne de gorduras cruas. A gordura lhe fornecia energia suficiente para suportar temperaturas de até 40 graus negativos, e a carne crua proveniu o escorbuto completamente. Quando finalmente foram resgatados, os dois estavam magros, mas saudáveis e lúcidos, um milagre diante das condições letais que se encontravam. Poucos anos depois, outro relato épico confirmaria a mesma verdade. Em 1914, Shackleton e o Endurance ficaram presos. Endurance era o nome do navio nessa expedição. Ficaram presos por 497 dias no gelo na Antártida. Sem vegetais, sem grãos, sem resgate, sobreviveram com carne, gordura de foca, pinguim e peixe. O médico a bordo anotou no diário: apesar da monotonia, nossos homens mantêm energia e bom humor. A carne fresca das focas tem nos mantido fortes e livres do escorbuto. Essa é a realidade. A carne não é só comida, é código genérico de sobrevivência. Nos limites do planeta não foi nenhum superalimento que salvou ninguém. Do Ártico ao Antártida, carne e gordura foram a linha tênue entre a vida e a morte. E aqui temos algumas publicações sobre caçadores, caçadores de pele e homens das montanhas, né, que também tinham alimentação baseada de origem animal. No século XIX, quando o oeste americano ainda era território selvagem, não havia plantações, nem mercados, nem padarias, né? Havia apenas montanhas, rios congelados e homens que dependiam de caça para viver. Eles eram conhecidos como mandamen e trappers, caçadores de peles e pioneiros das fronteiras. Então o pessoal se arriscava selva dentro para poder coletar peles e vender nos mercados e fazer dinheiro e também aumentar o conhecimento da área, né? Explorar novas fronteiras. Esses homens que exploravam regiões entre Canadá e Mississippi viveram o que talvez tenha sido o maior experimento involuntário de sobrevivência humana baseado em dieta em carne e gordura. E o segredo da sobrevivência deles tinha um nome: pemmican. Ou seja, eles viviam praticamente à base de pemmican, que era um alimento perfeito, uma combinação entre carne seca, moída, gordura derretida e às vezes pedaços de medula e língua. A proporção ideal era 60% de gordura e 40% de carne, produzido com densidade energética de 5.000 a 5.500 calorias por quilo. Então, 1 quilo de pemmican você podia sustentar um homem adulto por um dia inteiro de caça, carregando peso, enfrentando frio e dormindo relento. Os exploradores Ashley e Smith, em 1822 e 1829, descreveram em seus diários como pemmican salvou vidas em expedições de meses sem caça disponível. E o relato mais emblemático veio do comércio de pele de Hudson Bay. O pemmican era tão essencial que virou moeda de troca mais valioso que ouro, açúcar ou tabaco. Em outra publicação de Explorações de Ashley Smith, 1918, os autores relatam que um barril de pemmican podia valer o equivalente a 3 semanas de suprimentos de cereais. Enquanto os colonos precisavam de carretas inteiras de grãos para atravessar o inverno, os caçadores de peles carregavam no lombo um saco de pemmican e garantia totalmente a própria sobrevivência. Décadas depois, o escritor Walter Lear publicou O País Selvagem, em 1960, e descreveu o pemmican como uma energia condensada do continente. Ele relatou que em uma sociedade sem eletricidade, sem indústria e sem fazendas, a gordura era a única forma eficiente de armazenar calorias e literalmente de armazenar a vida. E por fim, Trappers and também, de Evan Jones, 1961, vemos o retrato desses homens, rústicos, magros, musculosos, autossuficientes, guiando caravanas por milhares de quilômetros. Eles comiam carne de caça fresca quando havia ambulância e pemmican quando o frio apertava. Nada mais era necessário. E temos aqui também A Dieta dos Homens da Montanha, 1963, de William Holston. Ele detalha aqui os alimentos que esses homens consumiam em momentos de extrema necessidade, que era carne de bisão, alce, osso e até cães e cavalos. Foi graças ao pemmican que o comércio de peles mais tarde
e mais tarde a própria colonização do Canadá das Montanhas Rochosas se tornou possível. O Império do Norte da América foi literalmente movido à gordura animal. Enquanto os colonos dependiam de frotas de cereais que apodreciam nos portos, os caçadores moviam-se leves e alimentados apenas por carne e gordura. Então isso aqui eu achei realmente incrível, que é uma coisa que eu praticamente não tinha visto até então, né? Pessoas relatando, todo mundo realmente sabe mais dos casos clássicos de algumas tribos da África, os esquimós, mas esses caçadores no norte dos Estados Unidos também não tinha essa opção, né? Um filme agora que me veio à mente foi de Leonardo DiCaprio, que ele fez, se não me engano, em 2016, né? O Retorno, alguma coisa assim, que era também, ele era um caçador de pele e retrata bem a hostilidade, né, daquele ambiente que realmente não tinha vegetal nenhum, você tinha que viver à base de caça. E entre 1905 e 1907, o antropólogo médico Alex Idrica, ele viajou por todo o sudoeste dos Estados Unidos e norte do México, estudando tribos indígenas que viviam em relativo isolamento. Ele examinou centenas de pessoas registrando medidas corporais, postura, dentição, histórico de saúde. O que ele encontrou ali desmontava completamente o que a ciência europeia acreditava sobre a nutrição. Esses povos viviam quase inteiramente de carne, gordura e caça. Idrica descreveu corpos fortes, magros, de postura ereta, com musculatura firme, mesmo entre os idosos. Os ossos eram densos, articulações perfeitas e a dentição intacta, dentes alinhados, sem cárie, sem desgaste, sem extrações. Ele escreveu que a robustez desses povos era comparável apenas à dos melhores atletas europeus, mas sem treinamento algum. Nenhum sinal de doença degenerativa, sem diabetes, sem obesidade, sem câncer, sem doenças cardíacas. As mulheres eram férteis e de parto fácil, as crianças cresciam saudáveis e ativas, os anciãos caminhavam longas distâncias sem fadiga. Esses dados foram publicados em seu relatório Observações Fisiológicas e Médicas entre os Índios do Sudeste dos Estados Unidos e do Norte do México, em 1908. E até hoje, são uma das mais completas descrições médicas de povos carnívoros tradicionais. A carne moldou seus corpos, a gordura preservou suas mídias e o respeito pelo alimento manteve sua alma intacta. Foi só quando o trigo entrou que tudo desmoronou. E é de fato, quando ele começou, eles começaram, os indígenas, a ter contato com os alimentos modernos de farinhas e biscoitos e óleos, aí começou o declínio da saúde, como foi visto também nos inuits. Aqui temos duas publicações de Helge Istagli e os Caçadores do Norte, 1931. Ele era um explorador norueguês chamado Helge Ingstad, era esse o nome dele, né? Ele publicou um primeiro livro chamado No País da Fartura e da Fome. O título resume, né, a filosofia desses povos. Eles alternavam períodos de abundância de carne fresca com longos meses de escassez, sustentado quase exclusivamente de gordura animal. Ele viveu entre os caçadores do norte do Canadá, observando como cada parte do animal tinha valor. A carne era consumida fresca no dia da caça, e a gordura e a medula eram armazenadas em bolsas de couro. O sangue era fervido e bebido, e os órgãos, especialmente o fígado e os rins, eram reservados aos anciãos e às crianças. Não havia desperdício, nada era visto como subproduto. O animal era caçado, era celebrado e não explorado. E aqui é um dado extraordinário. Mesmo sem acesso a qualquer vegetal, fruto ou cereal, essas comunidades eram fortes, magras, resistentes ao frio e praticamente livres de doenças. Os homens caçavam por dia sem descanso, as mulheres suportavam gravidezes e partos em temperaturas com 30 graus negativos, as crianças cresciam robustas e brincando na neve com a energia inesgotável. Ele relatou que nos períodos de fartura os caçadores comiam grandes quantidades de carne e gordura, literalmente até a saciedade total, e depois passavam dias ou semanas sem comer quase nada, mantendo a vitalidade e clareza mental. Esse padrão de jejum intermitente natural, sustentado pela gordura animal, criava uma estabilidade metabólica perfeita. Décadas depois, ele publicou outro livro, Entre os Esquimós do Interior do Alasca, em 1954. Ali ele descreveu um povo ainda mais isolado, os Nunamute. Eram inuits que viviam longe do mar, caçando caribus como principal fonte de alimento. Esses homens eram, segundo suas palavras, um retrato vivo da autossuficiência humana. A dieta deles era composta de carne fresca e seca de caribu, gordura e medula derretida, fígado, rins e coração comidos crus, sangue coagulado usado em sopas e pele usada como fonte de colágeno e vitamina C. Essa alimentação fornecia tudo que o corpo precisava, energia estável, músculos densos, imunidade natural e longevidade. Os Nunamute não tinham infecções dentárias, obesidade, diabetes ou doenças cardíacas. Esses caçadores não eram primitivos, eram seres humanos vivendo em sua plenitude biológica. Do Canadá ao Alasca, povos inteiros prosperaram vivendo apenas de caça, até que o mundo civilizado nos convenceu a se alimentar de doenças. E aí foi a mesma coisa, né? Os dois, quando tiveram acesso aos alimentos, também foram civilizações que começaram a declinar. E aqui temos outras duas publicações de Stephenson. Em Not by Bread Alone, em 46, ele descreveu a vitalidade dos povos carnívoros e o erro civilizacional que afastou o homem da comida. Então, Not by Bread Alone é a versão mais técnica daquela publicação A Gordura da Terra. Então, aqui, quem está atrás realmente de uma descrição mais formal sobre aquele experimento do hospital que ele fez com o Anderson, vai achar nessa versão aqui do livro. E em Câncer, Doença da Civilização, em 1960, ele apresenta uma hipótese mais ousada para o século XX, né? Que as doenças modernas, como câncer, diabetes e doenças cardíacas, são uma consequência direta da transição da dieta ancestral para o consumo de açúcar e grãos refinados. Ele escreveu: entre os povos que viviam de carne e gordura, o câncer era desconhecido. Quando aceitaram a farinha e açúcar, o câncer veio com eles. Décadas mais tarde, os pesquisadores confirmaram que os povos carnívoros estudados por Stephenson tinham informação quase nula, triglicéridos baixos e glicose estável, marcadores que a medicina moderna define saúde metabólica. O que Stephenson provou não foi apenas que o homem pode viver de carne, ele provou que a carne é um alimento humano natural e que a ausência dela não é excesso. A ausência dela e não excesso é que adoece o corpo. A dieta carnívora não era uma curiosidade científica, era e continua sendo na base biológica humana. E Stephenson, o homem que ousou voltar às origens, mostrou que o mundo, por trás da ciência, havia
havia uma verdade ancestral que nunca deixou de ser válida. A carne e a gordura não foram substituídas por necessidade, foram esquecidas por ignorância. E aqui temos um livro de Fred Malmer, que ele era um fotógrafo, né? E ele registrou um dos contrastes mais tristes da história alimentar, né? O antes e o depois da modernidade. Antes, corpos magros, músculos densos, energia alta, dieta animal, caça à gordura como base da vida desses povos. E depois farinha, açúcar e óleo vegetal enlatados, transformando isso em várias doenças em pouquíssimas décadas. Aumento de obesidade, diabetes tipo 2, doença cardíaca. Ele viu o corpo das pessoas definhar em gerações inteiras. Então, aqui é interessante pelo justamente essa evolução, né? O antes e o depois. E ainda ele teve contraste de pessoas muito idosas, ainda com ótimas condições de saúde, se confrontando com pessoas mais novas já com muitos problemas de saúde, porque já estavam tendo contato com a alimentação europeia moderna. Então, aqui, nessa publicação, tá bem documentado essa infeliz chamada evolução, né, alimentar. E aqui temos algumas anedotas, né, experiências pessoais que realmente também não tem o seu cunho científico, mas eu considero relevante, né, pela contribuição dessas aqui em cada momento da história. Gustavo Passaban, na Alemanha, em 1867, ele era um médico que decidiu fazer algo impensável para sua época. Ele sofreu de psoríase há mais de 25 anos, que era uma doença considerada incurável. Ele também tinha catarro crônico e cansaço constante. Nenhum medicamento, banho químico ou pomada dava resultado. Então ele fez o que ninguém esperava, cortou todos os vegetais, o pão, o café, o chá e o álcool. Sua alimentação se reduzia a carne, bacon, leite e óleo de fígado de bacalhau. E foi bastante. Em poucos meses sua pele estava limpa, o catarro desapareceu, a energia voltou. O homem do século XIX havia acabado de registrar pela primeira vez a remissão completa de doença autoimune apenas com alimentos de origem animal. Então, eu achei esse caso aqui fantástico porque realmente é um marco, né? Até hoje você ainda encontra na medicina atual dificuldade em tratar esse tipo de condição e ele, por conta própria, conseguiu resolver o que na época os outros profissionais não conseguiram. Aqui temos no final do século XIX um caso de eczema escamoso grave, também na Alemanha. Pouco depois, outro médico relatou um caso de eczema suporativo, uma forma super grave de dermatite infecciosa. O paciente era um homem de 44 anos, tinha pele em carne viva, secreções fétidas, coceira intensa e dor constante. Já havia tentado de tudo, pomadas com mercúrio, banhos medicinais, dieta à base de mingau, nada funcionava. Durante 6 meses ele comeu apenas carne, ovos, fígados e rins, sem pão, frutos ou vegetais. Em 1 mês e meio a pele estava completamente restaurada. O prurido desapareceu, a inflamação sumiu e não houve recaída. Esse é um caso de 140 anos atrás. Esse caso de 140 anos atrás mostrou pela primeira vez que uma dieta rica em proteína e gordura animal podia reverter inflamações cutâneas graves, algo que até hoje a medicina moderna ainda luta para resolver. Em 1886, na Inglaterra, surge um caso que chama a atenção justamente por ser público e bem documentado, né? John Fletcher, advogado, tinha cerca de 89 quilos, sofria com gota, indigestão, um padrão de mal-estar recorrente. Inspirado por Salisbury, aquele do steak, que criou o prato, né? Salisbury Steak, ele testou o seu protocolo na forma radical. 6 semanas, ele viveu de bife magro 3 vezes ao dia, acompanhado apenas de água quente. O resultado foi incrível, perdeu mais de 6 quilos, reduziu 15 centímetros de cintura, as dores articulares sumiram e o sono voltou a ser profundo. Ele relatou um aumento de energia, clareza mental e humor estável que há anos não sentia. Suas palavras foram um triunfo pessoal sobre o cansaço e o excesso. E o mais interessante, ele publicou o relato no British Medical Journal, um dos periódicos mais respeitados do mundo, abrindo pela primeira vez uma discussão pública sobre o potencial terapêutico da carne. Fantástico isso aqui. E aqui temos, no início do século XX, surgem os primeiros ataques carnívoros. Então, antes de Medeiros já tinha gente aprontando, comendo carne. Ed Bruttian, um ciclista americano que participava de prova de 6 dias. Imagine, 2.500 quilômetros pedalando praticamente sem parar. Sua alimentação, carne e ovos a cada 2 horas e meia. Ele dizia, é a carne que me mantém em pé. Ele era totalmente contra, ele dava risada dos vegetarianos. Na Inglaterra, o corredor Alfred Sherby, o mais rápido da sua época, conseguiu uma dieta semelhante, carne 3 vezes ao dia. Ambos relatavam recuperação muscular acelerada, energia constante e resistência absurda. Décadas antes da nutrição esportiva moderna, eles já sabiam que hoje a fisiologia confirma. A gordura e a proteína sustenta e proteína animal sustenta potência e recuperação sem depender de picos de açúcar. Meg White, do Canadá, desde os anos 50. Ela é uma fazendeira canadense que viveu mais de 65 anos comendo apenas carne e gordura animal. Desde criança nunca gostou de vegetais e os pais simplesmente a respeitaram. Ela criou filhos e netos no mesmo padrão alimentar. Hoje, 3 gerações depois, todos são saudáveis, com corpos fortes e raramente adoecem. Meg acredita que a carne não só mantém a saúde humana, mas também o equilíbrio da terra, porque o gado bem manejado regenera o solo. É o caso mais longevo conhecido por alguém vivendo dieta carnívora contínua, uma vida inteira sustentada literalmente pela carne. Realmente, todos os relatos que eu vi ao longo desses anos, ela, sem dúvida, é o que tem maior duração. O segundo caso é Owsley Stanley Bear, que é o lendário engenheiro de som da banda Grateful Dead, uma figura quase mítica da contracultura americana. Por mais de 50 anos, se não me engano, 53 anos, ele viveu comendo apenas carne, gordura, água e sal. Nenhum vegetal, nenhuma sobremesa, nenhuma exceção. Em uma época de excessos, drogas e dietas experimentais, e drogas, dessa de passagem, né? Ele foi o criador de um LSD mais puro da época. Era muito inteligente ele.
Osler defendia que algo quase primitivo. Os vegetais contêm toxinas e que a gordura animal é o combustível mais limpo para o corpo humano. Ele morreu com mais de 70 anos, um acidente de carro. Ativo, lúcido e produtivo. Era um ícone cultural, mas também uma anomalia fisiológica. Meio século sem plantas e sem doença metabólica. É uma anomalia para o senso comum. Rick Rodrigues. Ele é um caso curioso. Né? Na infância tinha baixa estatura e os médicos diziam que ele nunca seria alto. Na adolescência decidiu adotar uma dieta carnívora e manteve com 40 anos. Hoje Rick mede 1,98 m, mantém energia constante, pele jovem e vitalidade. Sua história virou símbolo na comunidade carnívora americana, inspirando pessoas obesos mortos e ex-fisiculturistas e pessoas comuns, né, que tinham contato com ele e acabavam ficando fascinados e adotavam também dieta carnívora e também conseguiam resultados positivos na saúde. Ele é a prova viva de que o corpo humano floresce quando alimentado com o que evolutivamente nos formou, né, carne e gordura. Outro caso emblemático, anedótico, Charlene Anderson, dos anos 90. Ela passou quase metade da vida doente. Alergias, asma, acne, fadiga, dores incapacitantes, infertilidade, além de doença de Lyme. Médicos, dietas e remédios, nada resolvia. Nos anos 90, desesperada, ela eliminou tudo, frutas, legumes, nozes, grãos, e ficou só com carne bovina e aves, especificamente filé e costela, bife ancho ou ribeye steak. Né? E ela e Marina. E foi o que a curou. Todos os sintomas desapareceram, a fertilidade voltou e ela teve 2 filhos saudáveis. Hoje, com mais de 20 anos, ainda ela realmente não é ativa mais na rede social, mas ela e Marina chegaram a dar alguns depoimentos em uns fóruns, né? Nunca ao vivo, eles sempre foram muito reservados, mas o caso deles é realmente exemplar. É um caso clássico de remissão completa sustentada sem remédio algum, apenas com comida de verdade. E aqui temos Charlie Washington. Ele é amplamente citado como um dos pioneiros da dieta zero carbo, né? No ambiente digital. Ele é responsável por ter estruturado uma comunidade de suporte e orientação quando o tema ainda era pouco falado. Ele era fundador do fórum chamado Zero in One Health. É um dos grupos mais antigos e influentes ligados ao estilo de vida carnívoro. A minha contribuição dele é justamente transformar relatos de espécies, né, que era o que tinha na internet, um aqui, outro ali, e nesse fórum, né, juntou todo mundo e conseguiu, o que hoje temos nos Facebook, WhatsApp, ele conseguiu fazer isso no início dos 2000. Então, o caso dele realmente é clássico. E essa é a galera das antigas que era praticamente carne e água, mais nada, né? Era um Wild Diet roots com resultados impressionantes. Kelly Hogan, desde 2004, né, ela era professora americana e chegou aos 25 anos com mais de 120 quilos, síndrome de ovários policísticos, infertilidade e fadiga constante. Tentou dietas convencionais, jejum, shakes, nada funcionava. Em 2004, ela começou a fazer carnívoro, só comer carne, ovos e gordura, perdeu peso, regularizou os ciclos menstruais e recuperou a fertilidade. Hoje, quase 20 anos depois, Kelly continua firme e saudável e compartilha sua jornada no canal do YouTube, né, My Zero Carb Life. Ela é prova viva que a dieta carnívora pode restaurar não só a saúde, mas também a confiança e a equilíbrio emocional. E depois que emagreceu, ela teve 2 ou 3 filhos, mas enfim, continua saudável até hoje e trabalha como coach, né, e ajuda bastante a comunidade carnívora com muita informação bacana. Dana Spencer também é uma das veteranas da comunidade carnívora. Hoje, com mais de 50, quase 60 anos, né? Já são mais de quase 20 anos, aqui pode estar um pouco defasada essa informação. Ela ainda continua, ela ainda é ativa no Twitter, tem um fórum ainda, que ela é uma das moderadoras do Zero Carb Health, e continua relatando clareza mental, estabilidade hormonal. É uma das que teve que reduzir um pouco a gordura, justamente ela detectou isso, né, com a forma que, à medida que envelhecia, ela reduziu um pouco a gordura para poder ainda manter ideal, né, os níveis hormonais e o peso, e também não usa sal, né? Algumas pessoas dessa época, inclusive Bea e ela, não usam sal e algumas pessoas acham que o corpo funciona melhor. Então é um dos casos interessantes que esses carinhos de longa data atrás também não consomem vísceras. Bea também não consumia. A maioria desse pessoal das antigas, principalmente desse fórum que todo mundo fazia parte, também não consome vísceras ou consumia rarissimamente. E a saúde, ok, né? Então a gente vê que a carnívora tem várias nuances. Dana é símbolo da constância, uma mulher que desafiou décadas de dogmas nutricionais e mostrou que o corpo humano pode prosperar com o essencial. Eu e Tatiana, né? Aqui a gente começou em 2017, a gente chegou a participar de algumas entrevistas em rádio, saímos até na capa do jornal, aqui no dia de domingo, e a gente vem procurando realmente disseminar, né, informações de qualidade para que as pessoas vejam o nosso exemplo e vejam uma alternativa segura e eficiente caso decidam realmente adotar esse tipo de vida. A gente, na primeira tentativa, né, Tati já com 40 anos, conseguimos, né, Tati conseguiu engravidar, né, de Larinha, e teve uma gravidez tranquila, que era o que a gente esperava, né? Nosso corpo já estava super saudável e eu tinha certeza que a gente ia conseguir, apesar da idade avançada, né? Então, mas fora isso, um benefício absurdo, né, em várias condições de saúde, principalmente de Tati. Eu também já estava com síndrome metabólica há algum tempo e sempre tive compulsão alimentar, foi uma das coisas que realmente mudou a minha vida, me deu mais liberdade em todos os aspectos. E aqui temos um caso também, outro no esporte. Nick Eman, em 2003, ele é um dos alpinistas de elite, né? Ele escalou o El Capitan e Yosemite pela rota da Denouse, que é uma parede de 884 metros, em apenas 4 horas e 39 minutos. A dieta dele é só carne, água e sal, nenhum suplemento, nenhum carboidrato.
Ele relata energia contínua, foco mental absoluto e recuperação imediata. Seu tempo foi cerca de 30% mais rápido do que os outros escaladores com suplementação convencional. Ele é provável que até o desempenho extremo pode ser sustentado apenas com carne e gordura animal. E aqui temos um relato incrível também de um time de rugby na Austrália, né, que o time inteiro resolveu fazer dieta carnívora. E durante toda a temporada eles basearam a alimentação em carne, ovos, peixe e frango. E o resultado foi energia constante, sono profundo, recuperação acelerada e foco mental. Em 2024 eles conquistaram o título, né, da Liga Nacional e mais, registraram o menor índice de lesões musculares de toda a competição. Foi a primeira equipe de elite a vencer o campeonato inteiro sustentado por dieta carnívora. Isso aqui também é fantástico. E aqui, para finalizar, alguns documentários que foram lançados, né, nos últimos anos. Em 2022, né, Reverse D, dirigido por Charles Madison, que é sobrinho de Bob Marley, conhecido por várias produções de saúde, ele fez esse documentário que é tipo um docu-série, né, uma série documental, alguns capítulos, que é um reality clínico. Ele acompanhava um paciente com diabetes, vários pacientes, né, com diabetes tipo 2 avançado, já há longos anos. Durante 90 dias, essas pessoas elas eliminaram totalmente carboidratos, grãos vegetais e alimentos ricos em antinutrientes, né? Tinha acompanhamento, né, com alguns médicos selecionados pelo programa. Eles alimentaram só de carne, ovos, gordura animal, tudo sob supervisão médica, nutricional e laboratorial. Os resultados foram impressionantes. A hemoglobina glicada caiu em média de 8,5 para 6,2, o uso de insulina foi reduzido em até 80% das pessoas, triglicéridos despencaram para em média 30%, e mais da metade dos pacientes a pressão normalizou e voltou ao normal. E Rachel foi um caso de destaque, que ela foi diagnosticada há 19 anos, ela reduziu drasticamente o uso de medicamentos. Isso tudo em 90 dias realmente é incrível. Joey, que tinha neuropatia diabética, voltou a caminhar após anos com dor. E no final, o documentário mostrou que algo que vai além dos números, na recuperação da autonomia. Pessoas que viviam com crônicas voltaram a se enxergar como curáveis. E a mensagem reveste dia direta e provocadora, né? O diabetes tipo 2 não é sentença, é um reflexo do que comemos. Sobre atleta, aqui você tem em 2024 a lente de documentários voltados para o esporte, né? Seguindo a dieta carnívora, com foco no esporte. Aqui foi um documentário produzido contando a história de Medeiros, né? Que ele é um ultramaratonista com mais de 30 anos de carreira. Ele é o pioneiro também na ciência esportiva de longa duração, né, usando dieta exclusivamente animal, auxiliado por Letícia desde o início. Ele já ultimamente tem feito as provas em jejum absoluto, né, faz o preparo e vive o ano todo em dieta carnívora. E durante essas últimas provas ele tem feito jejum para poder ainda testar realmente os limites de um corpo bem adaptado ao uric proteína animal, né. E esse documentário ele mostra bastidores dos treinos de madrugada, dias inteiros de ciclismo, corrida, testes nos laboratórios, a prova do Ultraman que ele fez, 515 km em 3 dias, e repondo apenas 6 minerais. Resultados surpreendentes, né? A oxidação de gordura lá nas alturas, glicemia estável, vitalidade crescente, recuperação incrível, né? Esse documentário ele apresenta um atleta que se define como explorador moderno, não de territórios, mas de limites humanos. Então, tem isso aí disponível no YouTube, muito bacana, eu recomendo a todo mundo realmente assistir, principalmente quem faz esporte de enduro. Isso é um marco fantástico, né, na cena. E em 2025 também temos um super famoso, né, que realmente trouxe muitos olhares, né, para a dieta carnívora, é um documentário chamado Animal, Você é o que você come, dirigido por Josh Feldman, uma das produções mais provocativas sobre nutrição dos últimos anos. Ele investigou como a carne, base da alimentação humana por milhões de anos, foi transformada em vilã nas últimas décadas. Revela como políticas públicas mal fundamentadas e marketing da indústria alimentícia criaram a ideia de que a gordura e a carne causam doenças. Entre os especialistas estão os famosos Ken Berry, Sean Baker, Anthony Schaaf, Robert Sykes, Kate Shanahan, enfim, a galera toda que vem divulgando os benefícios da dieta baseada em carne, está nesse documentário, está disponível em português, né, na plataforma também. E todos apresentam evidências clínicas de aversão e doenças autoimunes, melhora da depressão, ansiedade e casos de fertilidade restaurada. O documentário faz um paralelo histórico interessante. Enquanto os nossos ancestrais prosperavam com carne e gordura, as gerações modernas adoeceram com grãos refinados e óleos vegetais. No ápice do filme surge a frase que se tornou símbolo: você tem comido mentiras. A mensagem, né, do documentário é clara: carne não é um problema, ela pode ser a solução que esperamos. E temos ainda, não lançado ainda, mas estava com produção em 2005, a Heal Humanity, né, o poder de uma dieta humana adequada. Ele é dirigido por Charlie Hitter, né, e mostra o impacto coletivo da dieta carnívora no mundo real. Aqui o foco sai do indivíduo e vai para a humanidade. O documentário acompanha médicos, pesquisadores e pacientes de vários países. Mostra regressões de doenças metabólicas e degenerativas, queda de inflamações, melhora da energia, humor e cognição. O projeto se expandiu além do cinema. Em 2005, o movimento organizou conferências, encontros e eventos globais para divulgar a dieta humana adequada. Nos teasers, que já estão disponíveis no YouTube, né, você tem os depoimentos marcantes. Né? Mudar minha dieta salvou minha vida. A mensagem do documentário é mais ampla de todas. Né? Não se trata de mudar só o prato, mas o destino de toda uma espécie. Quando você coloca esses 4 documentários lado a lado, forma sua linha contínua. Reverse D mostra que a doença metabólica
pode regredir quando o estímulo, ou seja, o carboidrato crônico, desaparece. Superatleta prova que a energia constante é possível quando o foco não depende de glicose o tempo todo. Animal expõe que o medo da carne foi construído e que trocar industrializados a carne por industrializados comprou muito caro. E Ridimante aponta que isso não é moda, é um retorno ao que funciona em escala humana. Aqui eu concluo essa tão longa apresentação, né? Mais do que eu esperava, sobre o tema, né? Quando você junta casos clínicos, observações históricas, livros, relatos etnográficos, anedotas modernas, documentários, e olha, isso que eu justamente não apresentei aqui, o que tem no e-book é justamente o módulo sobre antropologia e tem um módulo também sustentabilidade que eu adicionei, porque por mais que você tenha todas essas evidências, aí pode surgir também as perguntas, mas e aí, como é que a gente vai, se o mundo resolver viver à base de animais, isso é possível? Como é que vai ficar o meio ambiente e tal? E já tem realmente dezenas de artigos sobre isso, mostrando que o caminho sim a união de agricultura regenerativa com pecuária regenerativa e dá para fazer isso, tem resultados positivos e que o oposto é o que acontece quando você só quer demonizar a pecuária e retirar, o clima sofre e a saúde das pessoas também. Então, o e-book também tem uma seção detalhando sobre isso. Mas o que a gente identifica é que não é sobre extremismo, né? É sobre coerência biológica. Em qualquer época, quando o combustível muda, o corpo responde. E o padrão é consistente. Menos açúcar, menos farinha, menos fermentados, menos ruído e mais densidade nutricional, previsibilidade e comida real. A conclusão é simples e prática, né? O futuro da saúde não está em inventar algo novo, está em voltar ao que sempre funcionou, carne e gordura de verdade. Então, para quem quiser se aprofundar, realmente ver para cada obra dessa aí que eu citei, eu tentei fazer um resumo breve, mas eu tenho para cada referência dessa, né, um texto traduzido, né, de todas as publicações de forma bem expandida, né, que dá para ter um nível de entendimento bem aprofundado de cada obra dessa, inclusive com os links diretos, né, para os estudos completos, para esses livros antigos todos, o PDF também disponíveis. Enfim, quem quiser se aprofundar bastante no tema, pode adquirir o e-book, tranquilo, tem lá no meu site, cidodevidacarnívora.com, o link. E quem é assinante da newsletter, que eu tenho um serviço semanal de artigos científicos, que eu compartilho todo o material que não só sobre dieta carnívora, né, mas de saúde em geral, tem 50% de desconto na compra desse e-book. E eu venho tentando atualizar, né, na medida do possível e vou acrescentando conforme a gente vai descobrindo mais evidências, né, toda semana. O estudo é constante, o aprendizado é constante e a mente continua aberta, porque a gente vai estudando, vai aprendendo, mas os desafios têm que aparecer e tem que continuar superando, né? As evidências têm que continuar se mostrando, independente do cenário, trazendo benefícios. E quando não trouxer, ou quando realmente não for compatível, tem que se ajustar, readaptar ou evitar, parar, mas isso tudo tendo um foco, né, na saúde, né? Não ideologia, pelo menos essa é a minha opinião. Eu pretendo e busco sempre alcançar uma saúde otimizada, então, primeiro, eu senti isso na pele e depois eu confirmei, né, baseado em tudo que eu estudei até hoje. Então, não pretendo converter ninguém, mas pretendo dar munição, né, através de informação para que as pessoas possam fazer melhores escolhas, melhores julgamentos e principalmente desconfiar quando outros dizem que não existe nenhum tipo de evidência, quando na verdade existe, né? Claro que ainda não foi criado, mas isso para um super ensaio clínico de longa duração, controlando todas as variáveis e os desfechos, isso aí nunca vai acontecer. Mas eu creio que, pelo menos para mim, a possibilidade existe e nada impede das pessoas testarem e ver na prática se funciona ou não. E no caso de evidências, todo dia estão surgindo novas, alguns estudos já estão em andamento, né, que vai responder outras dúvidas que já estão realmente acontecendo, mas a maioria já foi bem respondida, a gente já viu aqui que realmente todas as condições principais, né, e os mitos de longa data já tinham sido respondidos e que não faz sentido você estar demonizando. Você pode não concordar e realmente não aderir, mas não dá para você inventar coisas sem ter de fato testado ou estudado sobre o tema, né? Fica aí minha contribuição, espero que tenha ajudado a esclarecer e qualquer coisa, só me procurar nas redes sociais, né? Meu Instagram é @DJSufista, no Twitter também, mas principalmente todo o conteúdo completo está no meu site, né, estilodevidacarnívora.com. É o lugar mais fácil para você pesquisar e estudar sobre o tema. É isso, pessoal. Estamos aí, vamos continuar levando informação para quem quer sair da matrix nutricional e realmente assumir a responsabilidade da sua saúde, que é o mais importante. Um grande abraço, até a próxima.